Então, com uma salva de palmas, vamos dar entrada para o nosso querido Daniel Keller, por favor. Vou pedir para vocês erguerem as mãos, que a gente vai tirar uma foto lá de trás com o Daniel bem aqui no meio, vai ficar bem legal, tá, pessoal? Ela já está preocupada com a foto de encerramento no começo, né? Então nós vamos fazer isso, aí é uma garantia de que todos vocês ainda estão aqui, né? Então acho que a estratégia é muito pertinente. Quem é que vai fazer essa foto? Aí, muito obrigado. É uma palestra que começa do fim para o começo, para a gente conversar um pouquinho sobre nós, né? Já que a temática é sobre pessoas, a gente vai conversar essa noite sobre pessoas em algumas camadas, em algumas perspectivas diferentes. Para mim, estar em Rio do Sul, eu me sinto realmente em casa, estando em Rio do Sul, é um lugar que eu estou com muita frequência. Eu moro já há 10 anos em Blumenau, mas estou em Rio do Sul com uma frequência bastante grande por conta do meu trabalho, da minha atuação como consultor, tenho clientes aqui na região, é um lugar que eu gosto muito, já morei em Rio do Sul, então tenho um carinho, um apreço muito grande, tenho amigos aqui, pessoas que conheço de bastante tempo, né, de longa data, pessoas que são próximas da minha família também, que estão aqui hoje, então muito obrigado por vocês estarem aqui. Para conversar sobre essa temática, que eu também não posso negar que eu tenho um apreço grande por esse título aqui, dentro de tantos títulos que eu acabo realizando de palestra, porque essa palestra que tem esse título, Antes de Tudo as Pessoas, ela veio por inspiração do meu primeiro livro, que tem exatamente este mesmo título. E esse livro, ele foi concebido, vamos pensar assim, naquele momento de pandemia que todos vocês lembram, né? Eu comecei a escrever esse livro em 2020, ele foi lançado em 2022 e foi uma relação para escrever esse livro interessante. Eu vou compartilhar rapidinho a história de como esse livro nasceu, mas quando a gente tem a pandemia lá em março de 2020, eu diminuo bastante o meu volume de trabalho fora de viagens e com isso consigo investir tempo para fazer uma pós-graduação que eu queria há bastante tempo fazer. E nessa pós-graduação, para não mexer muito com a rotina lá de casa, de família, eu demarquei que o meu tempo de estudo em casa era todo sábado e domingo das 5 às 8 da manhã. Era o tempo que eu tirava, numa pós-graduação online você pode fazer isso, né? Para que não atrapalhasse muito a dinâmica lá de casa. Pois bem, passa um ano e pouquinho, termina a pós-graduação e eu me sinto órfão agora daquele horário das 5 às 8 da manhã, todo sábado e todo domingo. E como eu já estava muito acostumado a acordar cedo nos fins de semana, eu comecei a tirar do papel algumas ideias, alguns aprendizados ao longo dos meus últimos anos, especialmente do trabalho como consultor, como mentor, e que foram tangibilizadas nesse livro que tem esse título, Antes de Tudo as Pessoas. E um grande pano de fundo que tem nesse livro é uma tentativa de a gente conectar duas coisas que parece que às vezes a gente acha que elas andam em estradas distintas, que é resultado que toda empresa, toda pessoa, todo profissional precisa ter, com cuidado e desenvolvimento das pessoas. Porque eu acredito que se a gente não unir essas duas coisas, os resultados eles não são sustentáveis. Se a gente olhar só uma empresa pela ótica do resultado do número e a gente não olhar para o resultado que a gente gera para o cliente, se as pessoas não estiverem bem para voltar no dia seguinte, isso não é sustentável. Claro, se a gente só tiver um ambiente lindo, maravilhoso, que atenda todas as nossas expectativas, mas como negócio, como atividade, isso não gera resultado, isso também não é sustentável. Só que aí esse livro foi para o mercado, né, e comecei a receber alguns feedbacks, algumas repercussões, e muitas das repercussões dos feedbacks que chegaram até mim, especialmente pessoas mais próximas, todos eles apontavam para uma mesma frase, né? E essa frase está estampada aqui entre aspas, porque ela não é minha, mas eu comecei a ouvir ela com muita frequência. As pessoas dizendo, Daniel, eu gostei porque o que eu li aqui serve tanto para o trabalho quanto para a vida. E a partir do momento que eu comecei a entender essa repercussão, duas coisas aconteceram. Essa palestra que vocês vão participar aqui hoje à noite, ela foi sendo remodelada e ela é remodelada a cada dia que eu faço ela, né? Porque ela para mim ela é viva, assim como o nosso trabalho é, assim como a gente é, tem um dinamismo. Mas isso também já trouxe para mim uma inspiração do segundo livro, que já está lá em processo de rascunho, e é bem provável que esse seja o título do segundo livro, né? Porque eu acho que realmente o trabalho está inserido dentro da nossa vida e todos nós somos uma pessoa só.
O que nos difere? Hoje vocês estão aqui vestindo uma roupa de quem veio como um profissional ou como uma pessoa assistir uma palestra, mas todos nós, quando voltamos para casa, vestimos a roupa de pai, de mãe, de esposa, de marido, de filho, de filha. Então nós somos uma só pessoa que a gente exerce papéis diferentes conforme a situação pede. Ou seja, independente de qualquer coisa que a gente esteja falando, eu entendo que as pessoas sempre vão estar antes de tudo. E a gente vai conversar sobre 3 estágios, 3 camadas sobre esse negócio de colocar as pessoas antes de tudo. Eu faço um pedido para vocês aqui nessa noite, que está muito amparado nessa frase, que é um provérbio chinês, que eu tenho um apreço muito grande por ele, que fala que a gente, antes de querer mudar o mundo, a gente deveria dar 3 voltas ao redor da nossa própria casa. Eu vou tentar fazer a tradução disso em forma do meu pedido para vocês essa noite. Tudo aquilo que a gente conversar aqui, que a gente ouvir, que a gente for impactado, não pensem em outra pessoa que não seja você. Porque é muito comum quando a gente vem para um evento, para um treinamento, para uma capacitação, eu sei que aqui tem colegas de trabalho, né? Quem é que está aqui com colegas de trabalho? Naturalmente vai aparecer alguma conversa aqui que a primeira coisa que vai vir dentro de vocês é assim, espero que ela esteja escutando isso aí. Vamos ver amanhã como é que ela volta. Né? Vamos ver se valeu a pena ela ter vindo. Ou vem aquele sentimento, puxa, eu conheço uma pessoa que tinha que estar aqui, ela não estava. Né? É normal esse sentimento, só que vejam que esse é um sentimento que empurra a gente a sempre achar que são os outros. Que sempre a solução das coisas é algo que não dependa da gente. E esse provérbio aqui eu gosto muito dele porque ele fala que antes de a gente querer mudar o mundo, e a gente é muito indignado, eu não sei aqui, hoje é quarta-feira, quem de vocês já se indignou com alguma coisa essa semana? Hoje, né? A gente já se indignou, a gente já reclamou, mas vejam como é comum a gente se indignar e reclamar de coisas que não estão no nosso controle. Então a gente faz isso com muita frequência. E esse provérbio fala, antes de a gente sair aí reclamando, querendo resolver todas as dores e os problemas do mundo, 3 voltas ao redor da nossa casa. E a nossa casa aqui, metaforicamente, a gente pode falar qual é a nossa primeira grande casa. Nós. E especialmente qual parte de nós? Qual? Aqui. Tudo que acontece, que é processado dentro do nosso cérebro, que é o órgão que comanda absolutamente tudo, inclusive as nossas emoções. Né? A gente adotou o coração como ícone da parte emocional, mas o coração não entende nada de emoção. Né? O coração, no máximo, ele sente a repercussão das nossas emoções quando ele acelera o batimento, quando ele relaxa, mas toda a nossa emoção é absorvida e é processada dentro do nosso cérebro. 3 voltas ao redor de quem a gente é, de quem a gente se tornou, vocês vão ver porque a gente é fruto de várias coisas que foram acontecendo com a gente. 3 voltas ao redor da nossa casa, realmente física, não importa se é uma casa, se é um apartamento, ao redor da nossa família, ao redor do nosso setor que a gente trabalha, antes de a gente querer mudar coisas que não estão sob a nossa responsabilidade. E não é à toa, né, inspirado por essa frase, que a nossa conversa tem 3 camadas. E não é à toa que a primeira camada que a gente vai falar é, antes de tudo, as pessoas, antes de tudo, eu preciso olhar para mim. E isso aqui, gente, não é um exercício de egoísmo, de egocentrismo, de achar que a gente é melhor do que os outros. Mas se a gente não começar a cuidar primeiro da gente, qual é a condição que a gente tem de cuidar de quaisquer outras coisas? Sejam do nosso trabalho, do nosso resultado, de pessoas, de familiares, que às vezes a gente tantas vezes diz, as pessoas dependem da gente, claro, a gente sabe que tem pessoas que dependem da gente, mas se nós não olharmos um pouquinho primeiro para a gente, para compreender algumas coisas, dificilmente a gente vai conseguir evoluir para os outros 2. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que eu não sei se vocês já pararam para refletir sobre ela. Se alguém perguntasse para vocês quais são as 2 coisas mais importantes da vida de vocês, e se alguém perguntasse quais são as 2 coisas mais importantes do trabalho de vocês, daquilo que vocês exercem como ofício, vocês conseguem responder quais são as 2 coisas mais importantes da vida de vocês e do trabalho de vocês?
Alguém arrisca aí? Compartilhar? Alguém pensou que uma das duas coisas mais importantes da sua vida é a sua saúde? Sim, vocês são previsíveis, né? Não, nós todos somos assim. Alguém de vocês colocou que uma das duas coisas mais importantes da vida de vocês é a sua família? O pessoal titubeou, a família de vocês não está assim com um grau de importância tão grande. Sim, ela falou que sim, a minha família está em primeiro lugar. Tem gente que fala da sua crença, da sua fé, né, que vai estar em primeiro lugar. Alguém de vocês pensou que eu tenho que estar em primeiro lugar? Parece que é meio feio a gente pensar assim, não, o mais importante aqui sou eu. No trabalho de vocês, vocês conseguem responder quais são as duas coisas mais importantes aonde vocês devem colocar mais energia? Aí eu não vou entrar muito a fundo nessa discussão, senão a gente vai transformar isso aqui numa terapia coletiva, né? Para mim, não é o mais relevante, não é o que vocês responderam como as duas coisas mais importantes da vida ou do trabalho. A próxima pergunta é que ela é decisiva para a gente entender o quão coerente a gente é ou o quão essa resposta que a gente deu é tipo aquela resposta do concurso de Miss. Vocês lembram as perguntas que tem em concurso de Miss? Para você, quais são as coisas mais importantes? Acabar com a fome no mundo, né? O dia que as nações não tiverem mais guerra, eu serei realizada. E isso é uma conversa assim, muito da boca para fora, até porque a gente não tem capacidade de resolver essas coisas de nível macro pela complexidade que elas são. Qual que é a pergunta mais relevante referente a essas outras duas aqui? É quanto tempo vocês dedicam da vida de vocês para aquelas coisas que vocês atribuem como as mais importantes. Quando a gente fala assim, a minha saúde é o que tem de mais importante, ou uma das duas mais importantes, quanto tempo você dedica para a sua saúde? Ah, Daniel, está meio corrida as coisas, né? Nos últimos 8 anos está meio corrido as coisas e eu não estou conseguindo fazer atividade física, exame médico mesmo, faz muito tempo, eu nem sei o que é. Opa, então tem alguma coisa errada. Ou você troca o que você respondeu em cima, que a tua saúde não é uma prioridade, ou você começa a dedicar tempo de qualidade para ser coerente com isso. Não, a coisa mais importante para mim é a minha família. Qual é o tempo e a qualidade do tempo que a gente dedica para a nossa família? Ah, Daniel, mas você tem que entender. Eu entendo também. Só que então eu não posso dizer que a coisa mais importante é a minha família, porque existe uma relação direta entre o que eu considero mais importante versus o tempo que eu dedico para aquilo. Quem de vocês faz um olhar? Eu evito fazer isso para eu não querer sair correndo. Sobre aquelas estatísticas que tem no nosso telefone de quanto tempo a gente permaneceu conectado, inclusive segmentado por tipo de rede social que a gente usa. Que ele fala que é o nosso sensor da nossa qualidade de vida digital. Aí se vocês dissessem o seguinte, olha, se eu pegasse 1/3 daquele tempo dedicado para isso, e aqui eu sou o primeiro a ter que reduzir esse tempo, e a gente investisse numa dessas coisas que a gente falou que é mais importante, será que a gente teria tempo para essas coisas? Certamente a gente teria tempo. Ah, no seu trabalho, quais são as duas coisas mais importantes? Quem atende cliente fala, não, conhecer profundamente o cliente. Quanto tempo tu dedica da tua rotina para conhecer profundamente o cliente? Não, eu tenho que me aperfeiçoar na minha área, porque eu sei que isso é muito importante, eu continuar sempre atualizado profissionalmente. Obrigado. Quanto tempo você dedica da sua agenda diária, semanal, mensal, para se aprofundar, para se especializar naquilo que você faz? Aquilo que é mais importante precisa ter tempo dedicado para isso. Porque senão a gente já começa errado essa história de colocar as pessoas antes de tudo. E aí vem aquela pergunta, poucos de nós falamos que a coisa mais importante da nossa vida somos nós. E aqui tem uma provocação de que se nós não nos elegermos como nossa prioridade, como é que a gente faz? Tem alguém colocando a gente como prioridade, será? Quem sabe alguns de nós possamos dizer assim, não, tem alguém que ainda bem que me entende como prioridade. Até quando essa pessoa vai poder fazer isso? Se eu não dedico tempo para eu me entender como a minha prioridade, eu já estou não colocando a primeira pessoa que é mais importante antes de tudo.
Dias atrás uma pessoa falou assim, Daniel, mas hoje a minha prioridade é o meu trabalho. Aí a gente pode dizer assim, não, hoje a minha prioridade é o filho pequeno. Eu tenho 2 filhos, né? Eu não sou a mãe e eu sei que a carga da mãe é sempre diferente, sempre tem um peso muitíssimo maior, né? Independente da capacidade de presença de estar junto do pai, mas a mãe tem uma responsabilidade maior. Só que mesmo para a mãe vale a pena se perguntar, se a gente não for a nossa prioridade, quem é que executa todas as nossas prioridades? Quem é que está à frente de todas as prioridades que a gente elege? Nós. Logo, se eu não estiver bem, qualquer coisa que eu diga que é minha prioridade, eu não estou colocando o meu melhor ali, porque eu ainda não consegui me estabelecer como essa prioridade. Só que aqui que começam os nossos pontos de atenção. Às vezes a gente escuta uma coisa dessa e diz o seguinte, muito bom, eu precisava escutar isso. Então, a partir de amanhã, eu sou a minha prioridade. Alguém vai me pedir alguma coisa e diz, não posso, porque eu sou a minha prioridade. Muita calma nessa hora, né? Com a interpretação equivocada que a gente tem das coisas. E eu acho que esse deve ser um dos maiores problemas do mundo hoje, na minha opinião, é essa polarização que a gente pega uma coisa e diz, então se é isso, se eu tenho que ser a minha prioridade, eu chego em casa hoje e digo, a partir de hoje tem novas regras e eu sou a minha prioridade. É tipo aquela influencer aí do vídeo do Mimimei, né? Então amanhã vocês vão ali na loja, vão comprar um monte de coisa e vão fazer um unboxing dizendo Mimimei porque eu sou agora a minha prioridade. Calma, e ainda mais vocês vão botar na minha cota isso, não, né? Por que eu digo para a gente tomar cuidado com essa história de a gente se eleger como prioridade? Porque a gente tem que fazer isso da forma correta. Qual que é a forma não correta? Alguém de vocês já viu esse livro por aí, ou já leu esse livro? Esse livro para mim é absolutamente fantástico, né? De uma médica, que ela fala de uma geração toda. E ela não está falando aqui de uma geração de quem são os mais jovens, ela fala de uma geração de quem vive nesse mundo de hoje, que a gente está sendo viciado em dopamina. Dopamina é uma substância química, é um neurotransmissor liberado pelo nosso cérebro, que está muito ligado com a nossa capacidade de sentir motivação, de estar bem, de estar para frente. E ela fala de uma geração que parece que só quer o uau todo dia, só quer se sentir bem todo dia, e se todo dia não tiver show pirotécnico, se todo dia as coisas não saírem exatamente como eu imaginei, isso aqui está ruim, esse relacionamento não está legal, o meu trabalho eu tenho que procurar outro. E ela fala essa turma, e nós somos essa turma, que a gente está ficando pouquíssimo tolerante à frustração. Se eu cheguei aqui e tinha uma fila para entrar, como é que tem fila para entrar? Calma, às vezes em qualquer evento que tem um pouquinho mais de gente, pode ser que tenha fila. E essa não tolerância à frustração, esse vício químico, né, porque é um vício químico dentro do nosso corpo, está deixando a gente desregulado com várias expectativas, para mim, distorcidas. Tem um desenho que eu gosto muito que tem dentro desse livro, que é uma gangorra. E nessa gangorra, ela explica como é que funciona o nosso cérebro funciona por contraste. Ou seja, quando a gente olha lá para fora, no cantinho da janela ali que dá para ver lá fora, nós sabemos que agora é noite. Por que a gente sabe que agora é noite? Porque está escuro e existe um contraste para a gente que noite é quando está escuro e dia é quando está claro. Sabem aquelas histórias das crianças que ficaram presas numa gruta, numa caverna durante, 25 dias até serem resgatadas? Qual é um dos primeiros sintomas que tem para uma pessoa que ela fica enclausurada num lugar sem iluminação? Ela perde a referência de tempo e ela perde o contraste. Depois do segundo, terceiro dia, ela começa a perder a referência porque ela não tem mais o contraste da noite e do dia. Tanto que quando ela sai daquele ambiente, tem que passar por um processo de aclimatação de novo para ela voltar para a sua realidade. Se eu só quero o uau na minha vida, se eu, em nome de ser prioridade, eu só quero que as coisas funcionem como eu imaginei, vai funcionar essa gangorra? Não, ela vai estar desregulada, porque a gente vai achar que a nossa vida, que o nosso trabalho, que as nossas relações tem que ser só baseados em coisas uau, só em coisas boas. Só que para a gente poder chegar no final de um dia e dizer que dia bom,
é porque o teu cérebro tem memória sobre o que é um dia não bom. E se a gente perder este equilíbrio de dias bons e dias ruins, a gente vai começar a ficar viciado e insaciável com as coisas que mantêm a gente para cima. Eu estou com 43 anos e já estou falando coisa para o meu filho, especialmente para o mais novo. O mais tem 14 anos, já está com uma compreensão um pouquinho maior, mas para o meu filho que tem 7 anos, eu estou falando coisas para ele que eu achei que ia demorar muito tempo para dizer. Do tipo, quando o pai era criança, era assim. Porque isso é o atestado de que o tempo realmente passa, né? E eu estava explicando para ele esses dias duas coisas. Expliquei para ele quando o pai queria assistir o desenho do Pica-Pau quando eu era criança, eu tinha que programar porque o Pica-Pau passa em tal horário, naquele canal e naqueles dias. E se tu perdeu aqui, possivelmente tenha que ser só na quinta-feira, porque quarta não era dia de Pica-Pau. Hoje, o que ele tem? Tudo à disposição dele a qualquer hora do dia, de qualquer natureza. E tem que explicar aqui, o dia que a internet está lenta, não acabou o mundo. Porque se tiver alguma coisa assim que não atenda a expectativa, acabou o mundo. Esses dias a gente teve uma outra conversa sobre sair para comer fora. Quem de vocês aqui tem memória, né? Quem sabe seja dessa faixa etária aí, dos 30 e pouquinhos aos 40 e pouquinhos, quando é que vocês saíam para comer fora? Quando vocês eram crianças? No máximo, festa de igreja. No máximo, festa de igreja. Ou no máximo uma ocasião especial, uma formatura, uma coisa assim, algo, né? O meu filho, ele pergunta assim, onde é que a gente vai hoje? 7 anos. E eles, aquele lugar, a gente vai num lugar que a gente acha super legal. Esse lugar de novo? Porque a gangorra dele tem que experimentar, tanto que lá em casa, eu e minha esposa, a gente conversa que às vezes eles pedem algumas coisas, a gente até poderia fazer, mas a gente diz assim, hoje vai ser o dia da frustração. Então hoje é o dia que tem que aprender a administrar a frustração, porque se não for assim, a gangorra está sempre pendendo para um lado e depois ninguém mais segura isso. Aonde que eu quero chegar com isso na nossa conversa diante de tudo as pessoas, especialmente nas nossas relações profissionais? Não caiam na tentação de, em nome de a gente se priorizar, a gente achar que o trabalho, a empresa que a gente trabalha, tem que ser fonte para acomodar todas as nossas expectativas. Todos nós aqui temos expectativas. Quer ver uma coisa? Quem de vocês aqui é casado, casada? Eu não vou perguntar para este casal aqui que eu conheço, eu não vou colocá-los eles nessa posição, né? Quem mais aqui é casado, casada, que divide a vida com alguém? Está aqui a pessoa? Ótimo. Como que é o seu nome? Ricardo. Ricardo e? Fernanda. Fernanda. Vocês querem que eu faça a pergunta para a Fernanda ou para o Ricardo? Para o Ricardo? Senta na primeira fileira, falaram. O pessoal te deu essa dica? Não, é tranquilo. Ricardo, só entre nós. Fernanda, é exatamente tudo o que você sempre sonhou para você? Sim. Pior? Fala que não. Né? Fernanda, Ricardo, é tudo? 3 meses juntos? Quantos? Não? 7 anos. 7 anos. É fake esse exemplo aí, né? Porque se a gente for bastante assim sincero, a gente vai chegar à conclusão de que a pessoa que está conosco não atende todas as expectativas que a gente botou na nossa cabeça. Vocês, quando se olham no espelho, vocês atendem todas as expectativas que vocês colocam sobre vocês? Não. Se nem nós atendemos as nossas expectativas, os nossos parceiros que a gente escolheu para estar conosco, por que a gente acha que o trabalho tem que ser assim? E eu às vezes vejo as pessoas reclamando de algumas coisas no trabalho e digo assim, mas o que você quer? O nome disso aí é trabalho. Tem dia que é pancada mesmo, que vai dar tudo errado. Claro, eu não estou falando aqui dos excessos, da falta de respeito dos ambientes tóxicos, porque isso não serve mais para a nossa realidade. Mas a gente fica tão apegado em achar que o trabalho, assim, não, e o que vai ser a festa de final de ano? E se a festa do final de ano não for um uau, tem alguma coisa errada? Gente, não dá para a gente querer estar o tempo inteiro tendo todas as nossas expectativas atendidas. Por quê? Porque a gente vai ficando assim altamente exigente e chega uma hora que nada mais nos serve. Eu interajo com tantas empresas e escuto as pessoas falando aqui, o clima é pesado, aqui é isso e não aquilo. E eu digo assim, gente, ou eu estou vendo alguma coisa errada, ou eu vou ter que chamar vocês para conviver com umas empresas que eu conheço que têm um clima mais pesado.
E essa é uma outra realidade. Às vezes a gente fica acostumado com o nosso mundo e a gente fica muito crítico sem ter a mínima ideia do que acontece em outros lugares. Então não confundam se priorizar com achar que o mundo vai ter que girar exatamente de acordo com as nossas expectativas, porque daí a gente começa também atravessado com essa história de colocar as pessoas antes de tudo. E por que a gente tem que rever um pouquinho essas nossas expectativas e como é que a gente chega para ouvir essa história de que as pessoas estão antes de tudo e que nós somos a primeira? Nós temos que considerar que cada um de nós aqui, nós somos fruto de tudo aquilo que foi acontecendo ao longo da nossa trajetória. A gente é fruto das nossas vivências, das nossas memórias, das nossas experiências. A gente é fruto das escolhas que a gente continua fazendo, não é só do que nos aconteceu. A gente é fruto da nossa genética? Sim ou não? De quem a genética? Do pai, da mãe, do vô e da avó? Do pai, da mãe, do vô, da avó, do bisavô é muito pouco a influência que a gente tem de fato. A gente ainda tem uma influência assim, genética lá dos nossos ancestrais, de quando a gente era mais bicho do que ser social, mas muito do nosso comportamento hoje está baseado em tudo que nos aconteceu e em tudo que a gente continua escolhendo, para deixar bem claro que não é só culpa de quem nos criou, culpa do outro trabalho que eu tive, claro que tudo isso foi deixando marcas na gente, mas a gente também é fruto das nossas escolhas diárias. Eu convivo profissionalmente com uma pessoa que ela, cada vez que sabe que eu tenho que ir para São Paulo a trabalho, ela diz assim: Daniel, pelo amor de Deus, tome cuidado em São Paulo, porque São Paulo é perigoso, São Paulo é violento, São Paulo é isso, São Paulo é aquilo. Essa pessoa teve vivência em São Paulo? Nunca foi. Tem experiência lá? Não. No máximo, ela absorveu vivências e experiências de outras pessoas, mas essa pessoa especificamente, o problema dela não é com o passado, o problema dela é com o presente que ela escolhe diariamente. Aonde que essa pessoa escolhe receber influências diariamente para dizer que São Paulo é um lugar perigoso? Mais especificamente na companhia do Datena, né? Ou de qualquer similar lá do Cidade Alerta da vida. E aí vamos combinar, uma pessoa que assiste isso diariamente, ela topa uma passagem para o inferno e não quer ir para São Paulo. Eu conheço algumas pessoas, eu moro em Blumenau, então eu faço esse trecho de 470 para cima e para baixo com muita frequência. Diz: Daniel, isso é muito perigoso. Eu sei que é perigoso, mas eu não me alimento diariamente daqueles grupos de WhatsApp que antes de tombar a carreta já tem foto da carreta tombada. Porque se eu ficar me alimentando daquilo lá, eu daqui a pouco entro em parafuso e eu não saio mais de casa. Então, da onde a gente busca a fonte da alimentação que vai nutrir o nosso comportamento? Tem coisas que é da nossa bagagem, da nossa vivência, mas tem coisas que a gente escolhe voluntariamente fazer. Conversas que a gente topa participar, conteúdos que a gente topa assistir. Tem um ditado popular muito antigo que diz assim: me diz com quem tu andas, que eu te direis quem és. O meu ditado é diferente. Me mostre os grupos de WhatsApp que vocês participam, que eu digo quem vocês são. Porque hoje os nossos grupos de WhatsApp, eles são fontes de influência de estar descarregando um monte de outras coisas. A ponto de daqui a pouco as pessoas estarem falando assim com uma profundidade, pseudo-profundidade de algumas coisas, que chegou no grupo de WhatsApp. E hoje, pelo menos para mim, é muito fácil detectar quando uma pessoa é informada por grupo de WhatsApp, por Reels, por TikTok, ou quanto ela conhece alguma coisa daquele assunto. Porque no nível da superficialidade, todo mundo sabe dar pitaco em alguma coisa. Mas quando põe um pouquinho o nariz embaixo da água, a gente já faz uma seleção assim de quem realmente entende sobre aquilo, sobre qualquer tema, né? E cada um dentro da sua especificidade, ou quanto a gente está surfando simplesmente nessa superficialidade. Se nós somos um pouco de tudo que nos aconteceu, sabe o que acontece? Os nossos sentidos, todos os nossos sentidos, eles estão o tempo todo procurando situações que confirmem as nossas narrativas internas. E o que são as nossas narrativas internas? São o acúmulo de tudo que nos aconteceu, a ponto de a gente acreditar tanto em algumas coisas que elas vêm todo dia nos visitar. Não é ninguém falando para a gente, mas é aqui dentro buzinando no nosso ouvido. Eu vou dar alguns exemplos de narrativas internas. Eu conheço pessoas que têm uma narrativa interna e às vezes ela é tão forte que com frequência ela é verbalizada, que são as limitações do que eu não consigo, eu não posso fazer isso, eu não sou capaz de fazer isso. Se eu tenho isso como uma narrativa interna, sabe o que vai acontecer? Os meus sentidos ficam procurando o tempo inteiro situações
para eu comprovar que eu estou certo e de que eu não sou capaz. Eu vou trazer isso para um âmbito bem mais simples de entender como a gente busca confirmar as nossas narrativas. Vamos imaginar que eu estou aqui estou pensando em avaliar em comprar um carro elétrico, ou um carro híbrido. Não, vamos para o elétrico que é melhor o exemplo. E eu já botei na minha cabeça, pelas minhas narrativas internas, que carro elétrico é bom. Daí eu disse assim, Luan, o que tu acha do carro elétrico? O Luan disse, Daniel, vai com calma nisso aí, porque eu conheço uma pessoa. Luan, tu não entende nada de carro, não me serviu de nada. Daí eu vou perguntar para o Fernando, né? Já que ele é um cara... Fernanda, não, desculpa, e o Ricardo. Vou perguntar para o Ricardo, já que o Ricardo é um cara que se dá bem há 7 anos com a esposa, ele vai ter uma opinião boa sobre isso. Daí o Ricardo vai dizer assim, Daniel, furada, conheço uma pessoa que ficou parada na estrada, não entende nada. Fernanda. Daí a Fernanda vai dizer, Daniel, carro elétrico, acho que é legal. Fernanda, gostei de você. Né? Porque eu encontrei alguém que reafirma a minha narrativa. E a gente chama isso lá na neurociência de vieses de confirmação. A gente quer que os outros confirmem as nossas narrativas internas. Sabe quem é que entendeu isso de uma forma fantástica? As redes sociais. Sabe por quê? Porque as nossas redes sociais, se abrir os nossos feeds, as nossas buscas e as nossas preferências, só tem coisa que confirma as nossas narrativas. Porque a rede social é hábil, o algoritmo é hábil em só expor para a gente aquilo que ele percebe que a gente passa mais tempo, que a gente fica ali. Porque ele já entendeu que colocar contraste em coisas que não servem para a gente vai fazer a gente sair dali. Vocês lembram na época de eleição, especialmente eleição presidencial, aquela polarização? O que normalmente as pessoas fazem? Eu vou na rede social, tira, silencia, esse eu não quero nem ver. E sabe o que a gente vai fazendo? Vai só ficando dentro de uma bolha que confirma as nossas narrativas. Isso é bom? Não, porque vai mantendo a gente dentro de um mundo que é um mundo que nós achamos que é ideal. Isso é colocar a gente antes de tudo? Não. Isso aí é a gente achar que o mundo tem que girar em torno de nós. Nós somos frutos de tudo isso aqui. Se nós somos fruto de tudo que nos aconteceu e que nós temos marcas, né, são cicatrizes emocionais que a gente tem e que influenciam o nosso jeito de pensar e agir ainda hoje, eu costumo dizer que a gente precisa continuamente fazer uma higienização dessas nossas influências e ao invés de a gente se perguntar assim, 2025 que está chegando aí, o que falta para mim em 2025? Para eu conseguir viabilizar algumas coisas, para eu, bem entre aspas, dar certo profissionalmente, o que está faltando? E a minha pergunta é sempre ao contrário, não é o que está faltando, é o que a gente precisa largar, é o que a gente precisa deixar para trás. Isso eu ouvi de uma nutricionista alguns anos atrás, eu fui muito empolgado para fazer iniciar um processo de reeducação alimentar e perguntei o que eu preciso fazer. E na primeira consulta ela me deu uma voadora nas costas, com carinho, com gentileza, mas foi uma voadora. Ela falou, Daniel, nós não vamos conversar sobre o que você precisa passar a fazer, a gente vai conversar do que você tem que parar de fazer. Eu disse, tem que parar de fazer algumas coisas? Ela disse, tem. E se você parar de fazer algumas coisas, metade do caminho está andado. Eu peguei aquilo com muita força para mim e tentei projetar para todas as outras áreas. E eu acho que sim, na maior parte das vezes, não é alguma coisa que está faltando. Ah, é mais um curso, é isso. Olha, ok, a gente sempre tem que melhorar, mas avaliem com carinho as coisas que a gente precisa deixar para trás. Isso sim, para mim, é um bom exemplo de colocar a gente antes de tudo, como a primeira pessoa a ser analisada. Como é que eu chamo esse do que precisa ser deixado para trás? Eu chamo de fazer as pazes com o passado. Eu escrevi, esses dias eu gosto muito de escrever, eu escrevi que fazer as pazes com o passado é o melhor presente que a gente pode dar para o nosso futuro. Porque senão a gente vai acabar sem perceber repetindo alguns ciclos. Tem uma coisa que eu tenho o pé atrás, é com a história do fechamento de ciclos. É o discurso padrão quando a pessoa troca de emprego, às vezes é padrão quando troca de relacionamento e quem conhece melhor sabe, deu merda ali, porque vem falar em fechar ciclo, continua com o crachá da mesma empresa, foi outro ciclo que fechou, né? E por que eu tenho o pé atrás com a questão dos ciclos? E eu sempre pergunto assim, quando a gente sai de um trabalho e vai para o outro, quando a gente sai de uma relação e vai para outra, será que a gente de fato fecha ciclo? Ou a gente só muda de lugar e carrega os mesmos ciclos e eles são capazes de se repetir de novo nos outros lugares, porque no fundo a gente trocou de endereço, a gente trocou de pessoa que está conosco, trocou de trabalho, trocou de área,
mas o que precisava ser deixado para trás, a gente não conseguiu. E aí não adianta a gente ficar trocando, porque o que tem que ser trocado está dentro da gente. O que será que cada um de nós precisa deixar para trás e fazer as pazes com o passado? Fazer as pazes com o passado não é só deixar para trás coisas ruins, mas é também deixar para trás coisas que funcionaram no passado, foram boas e que não necessariamente vão ter que se repetir exatamente daquela forma no futuro. Cada um de nós deve fazer uma análise e se examinar nesse aspecto. Eu trouxe aqui algumas sugestões de coisas para a gente deixar para trás. Primeira delas, a gente deveria deixar para trás todo e qualquer tipo de comparação. Eu não sei se vocês já pararam para pensar quanto dos nossos estados de ansiedade, que às vezes eles se tornam quase crônicos, eles têm a ver com o nosso processo de comparação com os outros. E aí, de novo, a rede social, que é uma coisa fantástica, ela vira um inimigo número 1. Porque quem nunca olhou a rede social agora, enquanto nós estamos aqui, e pensou assim, miserável, está viajando de novo e eu estou aqui numa palestra, quarta-feira. Quando é que eu vou ter essa condição de viajar? E quando é que eu vou estar nos restaurantes legais? E a gente começa a entrar num processo de comparação. Dias atrás, sabe essa história de cortes da internet? Qual que é o objetivo do corte? O objetivo do corte é nos pegar e nos levar para ver aquele conteúdo mais profundamente. E eu estava correndo lá, né, os rios, e vi um corte muito curto, que só falava assim, era um psicólogo dizendo, ansiedade não existe. E próximo, digo, opa, não tem alguma coisa errada aí, porque se o cara está falando que a ansiedade não existe nesse mundo de hoje, se ele quis me conquistar para levar para dentro do conteúdo, acertou no corte, lá fui eu. E ele dá uma explicação bem interessante, bem interessante. Ele fala que por trás de todas as nossas ansiedades estão medos. Então, daí ele faz a pergunta, ao invés de a gente dizer assim, eu sou ansioso, sou ansiosa, a gente deveria se perguntar, qual é o medo que mais me bate diariamente? E aí que entra o fator comparação. O medo de o outro ser melhor que eu, o medo de eu não estar conseguindo ser bem sucedido, o medo de eu não dar conta de ser mãe, de ser esposa, de ser boa colega de trabalho, uma boa profissional. E esses medos que fazem a gente criar uma série de cenários que sequer não existem. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, com algumas pessoas que chegaram, sobre agora o final do ano. Final do ano, como é que é o nosso discurso? Correria, pauleira, estou tudo fodido, estou tudo atrasado, estou morrendo. E a pergunta que eu já comecei a me fazer alguns anos atrás, porque disse, eu não quero mais entrar nesse turbilhão, é quanto de fato das nossas correrias, elas são agenda soberbada, elas são um monte de coisa que tem pendência, ou quanto é a nossa cabeça que entrou nessa ciranda de que se eu falar para ele que não está corrido, ele vai dizer o seguinte, mas não está corrido para ele é porque ele não tem trabalho, é porque isso, e de novo a comparação entrando em cena. Então, deixem para trás qualquer tipo de comparação. Ah, mas eu não faço comparação, eu só tenho outras pessoas como fonte de inspiração. Muita calma, né? Que para a gente poder discernir até onde vai a inspiração e quanto vira comparação, às vezes é difícil, especialmente nos nossos estados de inconsciência que a gente anda. Outra coisa que tem que deixar para trás, vem a reboque dessa história de que por trás de toda ansiedade tem medo. Vocês já conseguiram diagnosticar quais são os principais medos de vocês? E aqui eu não vou falar daqueles medos, né, do tipo, tenho medo de cobra, tenho medo disso, tenho medo... Eu falo mais dos medos emocionais que estão por trás de algumas questões. Não que esses também não tenham vertentes emocionais. Mas a gente às vezes sabe quais são os nossos medos. Só que a gente escolhe não trabalhar esses medos e a gente escolhe virar mais um ano, mais um bimestre, mais um semestre, com aqueles medos que às vezes eles já são até de estimação, né? Porque a gente já sabe o efeito que eles geram na gente, eles quase fazem parte da gente. Então está mais do que na hora de a gente catalogar os nossos medos e dizer o seguinte, eu vou começar a atacar eles. E é muito interessante, porque o que é medo para o nosso cérebro? Medo para o nosso cérebro é ter que lidar com uma coisa que você não está acostumado. A partir do momento que a gente começa a pensar mais nessa coisa, a gente já está exercitando o nosso cérebro para aprender a lidar com ela. O quanto dos nossos medos são de fatos reais ou quanto eles são simulados dentro da nossa cabeça?
Porque o nosso cérebro, dentro de tantas capacidades que ele tem algumas coisas que nos coloca no mato. Nosso cérebro não consegue distinguir realidade de imaginação. Se ele conseguisse fazer isso, a gente não teria ansiedade. Porque que é ansiedade? Imaginação de um cenário que ele não está aqui palpável na minha frente. Só que o efeito químico que isso traz para o meu corpo, ele é tão ou mais violento de uma simulação do que uma questão real. Exemplo absurdo, caricato, só para a gente entender o que a gente está comentando aqui. Se entrar um maluco, e infelizmente Rio do Sul agora ficou taxada como uma cidade que pode entrar um maluco aqui, né? Se entrar um maluco aqui com uma arma na mão, vocês acham que a gente vai sentir medo? Vamos sentir medo, pode ser que a gente sinta pânico e a gente tem uma descarga química dentro do nosso corpo que faz a nossa adrenalina subir, nosso cortisol dispara e isso deixa a gente completamente inconsciente, a gente não pensa, não raciocina porque é o nosso modo defesa, instinto que vai entrar em ação. Essa mesma reação química que o corpo sente com o medo de um maluco com uma arma na mão é a reação que o corpo sente porque amanhã eu tenho uma reunião importante e eu acho que eu não vou dar conta dessa reunião. A mesma química disparada no nosso corpo de uma situação real é a de uma questão simulada. Tem algum médica aqui entre nós? Conversei alguns anos atrás com um médico endocrinologista porque eu queria saber quanto tempo demora para a gente voltar ao nosso equilíbrio químico depois que a gente passa por uma situação de medo, de estresse. E a resposta do médico endocrinologista é que uma pessoa normal, e o que para ele naquele caso era uma pessoa normal, sem nenhum desequilíbrio hormonal diagnosticado, e aí as mulheres têm um peso um pouco maior, porque vocês naturalmente já têm um desequilíbrio que acompanha vocês na jornada de vocês, ou seja, vocês não são normais, sobre esse aspecto, né, da estabilidade química. Ele falou que a gente, depois que tem uma descarga de adrenalina e cortisol, se a gente ficar quietinho, sem interagir com o mundo, depois de um momento desse, de um pico de estresse, 4 horas para o nosso corpo voltar ao seu equilíbrio químico. Sabe o que isso significa na prática? Se eu tenho uma situação de estresse ou de simulação de um medo de alguma coisa, e isso é repetidas vezes acontecendo durante o dia, eu posso passar um dia todo fora do meu equilíbrio químico. E fora do meu equilíbrio químico sabe aquela história de inconsciência? Você termina o dia e você não percebe mais como é que você está tratando as pessoas, como é que você está reagindo, você não consegue nem dizer como é que foi o seu dia, porque o seu corpo não aprendeu nada, ele estava só preocupado em se defender de medos. E isso ele é um problema grave. Não trabalhar os medos, outra coisa é a ideia de que a gente tem que aproveitar tudo o que está acontecendo. Isso tem um nome já, é uma síndrome chamada FOMO. E a FOMO fala de uma síndrome onde as pessoas querem aproveitar tudo o que está acontecendo ao seu redor. E essa é a nossa dificuldade de estar aqui, de não estar olhando o telefone, porque enquanto eu estou aqui tem uma coisa acontecendo em qualquer outro lugar. Pode ser na minha família ou pode ser no mundo que nem me interesse, mas parece que eu tenho que aproveitar tudo. Parece que depois da pandemia a gente ficou com isso mais acelerado, né? Porque a gente viu a morte de perto, então eu tenho que fazer tudo, eu tenho que aproveitar tudo. E calma, se a gente não fizer uma seleção do que a gente quer e o que a gente não quer, a gente vai se desgastar usando energia de forma pulverizada. E não definindo, olha, 2025 para mim é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Lá no meu trabalho eu tenho que priorizar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se eu tentar querer aproveitar tudo, problema. Eu preciso também deixar para trás algumas velocidades que eu tenho em relação às minhas expectativas. E isso é impressionante, de novo, às vezes por fato da comparação, né? E isso adiciona uma pimenta a mais nisso. A gente quer as coisas todas muito rápido. E se eu não der certo rápido, se eu não receber uma ascensão profissional, não tiver um reconhecimento rápido, e se logo as coisas não virarem, eu estou trocando e fazendo uma outra coisa, se eu não deixar isso para trás, é bem possível que a gente saia atirando para todos os lados, trocando o nosso foco e nada dá certo, porque a gente não persiste em algumas coisas. Quem sabe a gente tenha que deixar para trás algumas heranças que a gente recebeu de vida difícil. Eu fiz uma palestra aqui em Rio do Sul, há vários anos atrás, para uma empresa, eu vou me limitar a falar só isso, né? E foi a última vez que eu fui contratado, primeira e última. E eu sei exatamente por que eu não voltei. Foi por uma coisa que eu falei lá pelos 48 minutos de uma palestra que eu estava fazendo, né? E o objetivo daquela palestra era conversar com
famílias que são produtores rurais e as suas segundas, terceiras gerações, porque tinha uma dificuldade, como continua tendo, de querer permanecer no campo as próximas gerações. E aí não tem sucessão, as propriedades vão se acabando, especialmente aqui em Santa Catarina, que a gente tem uma realidade de propriedades, pequenas propriedades familiares, isso vem mudando, mas a gente ainda é de pequenas propriedades familiares rurais. E lá pelas tantas eu falei o seguinte, olha, pais que estão aqui junto com os filhos, o que vocês acham que passa na cabeça dos filhos quando eles estão com 12, 13 anos de idade, às vezes até um pouquinho antes, que eles estão começando a querer ter alguma noção da vida? Quando eles ouviram o quê? Isso aqui. Desde que as crianças têm alguma compreensão, eles escutam coisas do tipo, isso aqui é o inferno, estudem. Tem um dito popular que fala assim, que o peso da enxada é mais pesado que o peso da caneta. Ou seja, estude para não ficar nessa vida. O que vocês imaginam que uma criança que passa a vida inteira dela recebendo um comando de que a vida lá é difícil, a hora que ela tem a chance de começar a ventilar alguma possibilidade, é igual a história de São Paulo, ela quer ir no inferno, mas ela não quer ficar na propriedade rural. Por quê? Porque às vezes a gente tem que deixar para trás essa história de que a vida é difícil, de que a coisa é complicada. E aqui eu não estou pintando um cenário de não existência de problemas de mar de rosas, mas também não dá para enxergar, sabe a história de matar um leão por dia? Eu fico doido, eu participo de algumas reuniões, especialmente com time comercial, tem alguém que trabalha com vendas aqui? Time comercial é muito aquele negócio, eu participo das reuniões, é faca na caveira, matar um leão por dia, sangue no olho. Eu digo, mas que desgraça, onde é que nós estamos? Nós estamos na Ucrânia, que nós estamos indo para a guerra? Né? Sabe essa história desse negócio de que a vida é difícil, que tem que matar um leão por dia? E eu tenho tentado trazer essa reflexão. A gente sai de casa com a ideia de que tem que matar um leão por dia. Sabe qual que é o problema? Isso é uma narrativa interna. A vida é difícil, tem que matar um leão por dia. Aí eu estou vendo um gatinho chegando perto de mim e eu acho que é um leão. Porque se eu olhar aquele gatinho como um gatinho que só fazer um carinho nele está resolvido, desconstrói a minha narrativa de que a vida é difícil e de que eu tenho que matar um leão por dia. E aí, quando a gente desconstrói a nossa narrativa, parece que o nosso mundo veio abaixo. Porque aí parece que tudo aquilo que a gente acreditava pode não ser realidade. Eu tenho que deixar isso para trás. Assim como, às vezes, eu tenho que deixar a ideia de lado de que também vai ser 1001 facilidades. E aí, de novo, o equilíbrio tem que entrar em cena nisso aqui. E é o que eu acho engraçado, que normalmente quem tem a questão da vida difícil embarcada, ela também quer soluções fáceis para essa vida difícil. E aí a pessoa começa a apostar em algumas coisas do tipo, eu vou largar tudo que eu estou fazendo para ganhar 40 mil reais no mês, porque eu vi na internet alguém falando sobre isso aqui. E aí a gente sai fazendo algumas coisas achando que tem que ser rápido, que tem que ser express. O que a gente precisa deixar para trás? Essa é uma reflexão para a gente fazer nesse nosso primeiro bloco, porque para mim, muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes, não é o que falta, mas é alguma coisa que a gente precisa deixar para trás para a gente prosseguir. Lembrem desta metáfora que às vezes a gente está com a nossa mochila tão carregada de algumas coisas que a gente não tem mais força, não tem mais leveza para seguir. E a gente precisa esvaziar um pouco essa nossa mochila e aí cada um tem que fazer o seu autoexame, a sua análise de quais são algumas coisas que estão muito arraigadas no meu jeito de pensar, que eu até sei de onde elas vêm, mas pode ser que elas não sirvam mais daqui para frente. A partir do momento que eu alivio um pouco essa bagagem, deixando algumas coisas para trás, aí tem que abrir espaço para algumas outras coisas. Porque se eu também não definir claramente o que é essa tal da felicidade que eu estou buscando, porque felicidade para mim pode ser diferente do conceito que tu tem de felicidade. Quais são os meus objetivos? Quais são os meus sonhos? Qual é a vida que eu estou buscando? Se eu não deixar claro esses parâmetros, o do que é importante para mim, aonde que a gente vai buscar esses parâmetros? Aonde? No outro, na comparação de novo. E, gente, a falta de objetivos, e aqui eu não estou falando, não precisa ser grandes coisas, mas a falta de a gente ter objetivos, que para mim são a tangibilização, ou são o quantitativo dos nossos sonhos, a falta de a gente ter objetivo coloca a gente numa zona de reclamação constante. Porque sabe, quando a gente não tem o que fazer, o que a gente faz? Reclama.
No trabalho a gente já escutou isso muito assim, né? Começa com picuinha, começa com algumas coisas. Eu sou o primeiro a dizer, olha, esses sintomas é falta de que a gente não tem muito claro quais são os nossos grandes objetivos. Porque se a gente tivesse compreensão de quais são os nossos grandes objetivos, a gente não perderia tanto tempo com coisa pequena. Na nossa vida é a mesma coisa. Às vezes a gente fica perdendo tanto tempo com coisinhas pequenas, porque no fundo a gente não conseguiu responder assim, qual é essa felicidade que eu estou trabalhando? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus objetivos? Qual é o meu conceito, qual que é o meu critério de se eu estou indo bem ou se eu não estou indo bem? Se a gente não definir isso, o que é para a gente, nós vamos inevitavelmente buscar referência nos outros. E aí a gente começa a se atrapalhar. Há alguns anos atrás, eu tinha uma grande ansiedade quando eu via a minha agenda, porque o meu trabalho me permite fazer uma coisa que é o sonho de consumo de todo mundo. E quem sabe outras pessoas têm aqui essa possibilidade. Se eu quiser ficar 3 meses de folga, eu fico e eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Desde que eu tenha uma condição de manter o faturamento do meu negócio. Só que o meu negócio hoje é muito baseado em mim. Se eu paro, boa parte do meu faturamento para. É um sonho de consumo para muitas pessoas ter isso, só que vem embarcado alguma outra coisa. Alguns anos atrás, para mim era motivo de ansiedade ver a minha agenda dos meses seguintes com muitos buracos. Hoje a minha ansiedade é quando eu começo a ver a minha agenda sem nenhum buraco e sem nenhum respiro. Porque eu já experimentei o que é ter uma rotina de trabalho exaustiva e eu não quero mais isso para mim. Porque um dia eu parei e defini o seguinte, qual é o meu critério de sucesso? O meu critério de sucesso não é ter uma agenda tomada, vendendo horas do que eu faço e chega um momento que eu descubro que o tempo passou, meus filhos cresceram, não tive o tempo que eu deveria ter, não consegui cuidar de mim, não curti minha esposa, não curti minha família. Então, definir quais são os meus critérios de sucesso. Tá certo ou tá errado? Não sei e o tempo vai mostrando isso. Mas eu tenho uma segurança para dizer assim, eles são meus. Eles são meus e eu que escolhi eles. Eu não estou olhando para outras coisas para definir o que são os meus sonhos, a minha felicidade e o meu critério do que é ter sucesso ou não ter sucesso. Essas respostas a gente precisa. E aí, eu gosto muito desse livro, foi o último livro que eu li assim de cabo a rabo, né? Responsabilidade Extrema. E eu sempre gosto de tirar algumas pequenas lições de todos os livros que eu leio e para mim saiu essa ali do Responsabilidade Extrema, que não é errado a gente pensar grande. Não é, de forma alguma. Não tem nada de errado a gente ter grandes ambições. Errado é a gente não imaginar que a gente vai ter que ter um esforço para poder chegar onde a gente quer. E aí esse esforço a gente também tem que entender se no meio de todas as outras coisas que a gente deseja, ele é coerente. E possivelmente os esforços que a gente tenha que fazer para chegar onde a gente deseja, eles vão nos obrigar a fazer uma coisa, que para mim é um outro ícone de colocar a gente antes de tudo. É a gente aprender coisas novas. Não sei para quantos de vocês esse termo ali já é comum, se não é, ele vai ficar cada vez mais sendo lifelong learning. O que é isso? A nossa capacidade de entender que nós precisamos aprender ao longo da nossa vida. A gente às vezes acha que aprendizado é aquilo que a gente fez formalmente na escola, depois de uma graduação, numa pós-graduação. Isso ali é uma categoria de aprendizado. Mas o lifelong learning fala que a gente passa a vida aprendendo, desde que a gente tenha mentalidade de crescimento. O que é mentalidade de crescimento? Eu vejo uma competência que ela tem e que eu gostaria de ter essa competência, mas daí eu olho para ela e digo o seguinte, como que é seu nome? Como? Tainá. Eu olho para a Tainá e digo assim, puta, a Tainá é muito inteligente porque ela já deve ter nascido assim, então eu não tenho essa aptidão que ela tem, não tenho o que fazer. Isso não é mentalidade de crescimento, né? Isso é uma mentalidade de restrição, né? A Carol Dweck tem um livro chamado Mindset, que fala sobre mentalidade de crescimento ou essa mentalidade fechada que diz sortuda da Tainá que tem essa competência. Não, Tainá, eu quero saber como é que você desenvolveu essa sua competência, porque eu tenho uma mentalidade de crescimento de que eu quero desenvolver competências que eu ainda não tenho. Eu preciso ter uma mente aberta e a mente aberta depende de a gente sair de dentro das nossas bolhas. Sair de dentro das bolhas é ver situações diferentes, é conhecer contexto diferente, é viajar, é olhar o mundo sobre outra perspectiva. Daniel, mas eu não tenho condição financeira para fazer isso. Guardem isso que a gente já vai falar sobre essa questão, não sobre a condição financeira, mas sobre essas limitações que a gente coloca sobre a gente mesmo. A gente tem que ter mente aberta, a gente tem que ter uma curiosidade intelectual. Para mim, isso aqui é uma grande virtude de uma pessoa. O que é curiosidade intelectual?
Há alguns anos atrás eu fiz uma palestra, acabou a palestra, uma pessoa veio falar comigo e disse: Daniel, que bacana a palestra, inclusive você falou de uma coisa que faz uns 5 anos que eu queria saber o que era. E a minha vontade era dar um tapa na orelha da pessoa, porque uma pessoa que há 5 anos ela se depara com uma coisa que ela queria saber o que é, ela não foi atrás. Hoje a gente tem onde ir atrás. O que é curiosidade intelectual? É cada vez que a gente tropeça em cima de alguma coisa que a gente não conhece, vai atrás para buscar uma referência. Eu tenho isso para mim como premissa com palavra que eu não conheço. Palavra que eu não conheço me pega uma vez só, porque eu não vou tropeçar em cima de uma palavra que eu não conheço e vou ver uma segunda vez sem conhecer. Eu vou atrás, pode ser que eu não lembre, mas eu não vou ficar sem ir atrás daquilo, porque é uma curiosidade intelectual. Meu filho chegou semana passada em casa pedindo para usar o Google Earth, né? Porque na escola eles estão sendo incentivados a conhecer lugares que são de culturas muito diferentes, e agora ele descobriu que tem um jogo online. Quem já viu aquele joguinho que apresenta, que apresenta um local e você só pela cara do local tem que dizer que local do mundo aquilo é? Quem já viu isso? Como é que é o nome daquilo? Geopet. Ou pode ser o cara do Brasil que é referência, mas é Geopet. Geopet, né? E o que é? Ele mostra uma imagem e você, pela conjuntura daquela imagem, e quando você vê esse cara que é um brasileiro, né? Esse cara aí tem impacto com alguma entidade, porque ele olha a imagem e ele fala assim, é uma estrada, só tem uma estrada. Então ele diz assim, mas essa estrada aqui, pelas montanhas que estão lá, pelo sol onde está batendo, a gente está mais ou menos a noroeste, paisagem parece o Peru. Daí ele olha na rodovia, faixa branca e não amarela, Peru. Né? Daí ele vai no mapa e pum, ele acha, se tu for no ponto certinho. E hoje a gente tem essa possibilidade, com essa curiosidade, a gente ir buscar conhecimento e referência de coisa que está muito distante da gente. Só que junto com essa curiosidade intelectual, eu também tenho que ter a humildade intelectual, de entender que eu não sei tudo. Sabe onde é que está empego essa questão da humildade intelectual? Quem aqui de vocês não está sendo paciente com alguém que está começando agora na empresa de vocês? Já viram essa situação? Como é que pode? É lenta, é não sei o quê, não assimila as coisas. Mas por quê? Porque a gente perdeu a nossa humildade intelectual e a gente não lembra que um dia nós fomos essa pessoa que alguém teve bastante paciência conosco também. Sabe aquela frase que tem estampado no carro da autoescola? Vai com calma, porque um dia também foi o teu período de aprender a dirigir aqui. Se eu não tiver essa humildade intelectual, isso vira soberba. E o protagonismo no processo de aprendizagem. Isso aqui é bem legal porque distingue como é que criança e adulto aprende. Tanto que para criança a gente chama de processo educacional. Por quê? Porque quem é o responsável é o educador. Para adulto a gente chama de processo de aprendizagem. Quem é o protagonista do aprendizado? O aprendiz, ou seja, é com a gente. Isso aqui, né, tem uma frase para mim que sintetiza muito bem o nosso desafio de a gente buscar coisas novas, especialmente de usar essas coisas novas. Esse autor que escreveu um livro chamado Lifelong Learners, né, que é como a gente se porta como aprendedores ou aprendizes ao longo da vida, ele fala que aprender de fato é explicitar o conhecimento fazendo algo melhor. Ou seja, se não houver uma mudança prática, não adianta fazer curso, fazer palestra e em tudo que é coisa, ter um monte de certificação, mas se aquilo tudo não foi capaz de fazer a gente fazer algo melhor, eu não aprendi. E aqui pode ser uma competência técnica, mas também pode ser uma competência comportamental. Eu lembro, eu não sei quem de vocês já fez aquele curso chamado Enneagrama, que ele busca traçar alguns perfis comportamentais, e há muitos anos atrás eu recomendei para um casal de empresários que eu acompanhava a empresa deles como consultor, porque eles se bicavam muito, e eles foram fazer os dois o curso juntos. Depois eu encontrei eles e perguntei assim, como é que foi? E eles entenderam tudo errado, né? Porque ao invés de eles dizerem o seguinte, olha, eu percebi como eu sou, estou trabalhando algumas coisas, e o Enneagrama ele te dá números, né, que são as tipologias lá das suas preferências comportamentais. Ele falou o seguinte, agora ela sabe por que eu sou tipo 7. Putz, não é para validar aquilo que a gente já é, mas é para a gente aprender e mudar como a gente é. Isso é uma característica de quando a gente coloca a gente antes de tudo. A gente vai aprender coisas novas. Só que a gente já tem que estar ciente de quando eu vou atrás de coisas novas, isso vai gerar algum tipo de mudança. E qual é o primeiro sintoma que nós sentimos quando tem uma mudança acontecendo?
Primeiro sintoma é o desconforto. Por que é o desconforto? Porque é uma coisa que eu não estou acostumado. É lógico que vai ficar desconfortável. Só que o que a gente deveria aprender? Que se não existe desconforto no processo de mudança, é porque não tem mudança acontecendo. Logo, às vezes que a gente fica desconfortável, a gente devia entender o seguinte: ok, eu estou ficando desconfortável porque é uma coisa que eu não estou acostumado e possivelmente tem um aprendizado por trás disso. Vou falar de novo das reeducações alimentares. Quem já passou por processos assim? Diga assim: eu estou aqui querendo comer essa cadeira e não posso, né? Se perguntar para alguém que está num processo de reeducação alimentar, está desconfortável o seu processo, e a pessoa responder não, está tranquilo, ela está comendo escondida. Porque não existe um processo de você mudar os teus hábitos alimentares sem gerar um desconforto. E a gente, como ser humano, é engraçado. Quando começa a ficar desconfortável, o que a gente faz? Não, deixa eu voltar aqui porque eu já estou acostumado. E a gente deveria olhar para o desconforto com bons olhos e dizer assim: eu sei que a sensação é ruim porque eu não tenho a segurança, eu não estou acostumado com isso, mas se tem desconforto é porque tem alguma coisa nova acontecendo. Então vale a pena a gente abrir os olhos e a nossa atenção para isso. Fechamos assim o nosso primeiro bloco. Colocar as pessoas antes de tudo e me colocar antes de tudo, quem sabe a gente já tenha percebido que não é um negócio de me botar no pedestal aqui, não. É de puxar algumas responsabilidades, de a gente se compreender um pouco melhor e de a gente agir coerentemente com a vida que a gente quer. E aí, quando a gente fala desse segundo pilar aqui, antes de tudo as pessoas que eu encontro, o que nós vamos conversar aqui vale para os encontros ocasionais do nosso dia a dia, vale também para a nossa relação com os nossos clientes, que a gente encontra esses clientes e essas pessoas diariamente. E quando eu olho para o que significa colocar as pessoas, antes de tudo, nessa relação com quem a gente encontra, o primeiro verbo que me vem à cabeça é esse aqui: acolher. O que significa para vocês acolher? Acolher. Eu acho que é uma coisa que todos nós hoje sentimos o quanto isso faz falta, de a gente se sentir acolhido. Como? Trazer a pessoa para perto. Mas Daniel, é o cliente ou é uma pessoa que eu cruzo no meu dia a dia? Como é que eu trago essa pessoa para perto? E tu está coberta de razão na definição, se a gente for lá na etimologia da palavra, fala que acolher, como muitas palavras da língua portuguesa, vem do latim, lá do accoligere, que significa levar em consideração, que significa receber. Se a gente for lá no dicionário, fala que é obter ou oferecer refúgio, proteção, ou até mesmo no caráter físico, né? Eu vou acolher, sabe aquela ideia de botar embaixo do braço? Isso é acolhimento, abrigar-se, amparar-se. Em italiano, o que é accoligere? Não fizeram o curso italiano? Nem eu, fui procurar também só. Mas quer dizer bem-vindo. E olha que interessante, acolher é você dizer para as outras pessoas: tu é bem-vinda aqui. Como é que a gente faz isso no nosso dia a dia? A gente faz isso observando algumas coisas que são comuns para todos nós seres humanos. Está embarcado na nossa biologia algumas coisas que todo ser humano gosta. Olhem essas coisas aqui. Agora, enquanto a gente vai lendo cada uma delas, vão pensando se a gente consegue fazer isso com os nossos clientes ou com aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho diariamente. Ali fala que todo ser humano gosta de receber atenção. Todo ser humano gosta de se sentir acolhido. Todo ser humano gosta de se sentir cuidado, de saber que é importante, de que faz parte de algo maior, gosta de ser ouvido e gosta de ser considerado. Será que a gente tem conseguido fazer isso aqui no nosso dia a dia? Quando a gente olha assim, será que eu estou dando a devida atenção para o cliente? Será que ele está se sentindo acolhido? Eu não sei como é que são as empresas de vocês, os negócios que vocês trabalham, e também não sei até onde o meu fio permite ir sem eu derrubar essa água aqui. Mas eu não sei se vocês já entraram em algum estabelecimento, imaginem que isso aqui é a parede e tem uma pessoa, tem o pessoal da CDL aí, né? Que é o pessoal da campanha do compre do comércio local. Eu adoro aqueles memes que dizem assim, compre do comércio local. Daí vem o comércio local te esperando para atender.
Quantas vezes a gente já não entrou num estabelecimento, e aqui não é só comércio, e tem uma pessoa escorada na parede, que ela não tem mais nem força para te dar bom dia, né? Ela só faz assim, ó. E essa expressão quer dizer assim, o que tu veio fazer aqui, né? Daí eu fico me perguntando qual é o tipo de acolhimento que a gente deu para essa pessoa. Às vezes a gente está cheio, né, lotado lá de gente para a gente atender, quem faz atendimento ao público, e entrou uma pessoa que você não tem tempo de dar o atendimento para ela. Mas você pode fazer o quê? Levantar a sua cabeça e dar um sorriso para aquela pessoa, que é o sentido de você já estar dizendo assim, ó, eu já te vi aqui. Ou seja, às vezes aquilo ali já é um acolhimento. Todos nós, como seres humanos, não importa se cliente ou pessoas que a gente cruza no nosso dia a dia, se é o porteiro do nosso prédio, quem é caixa no supermercado, a gente gosta dessas coisas aqui. E vejam que não são coisas complexas para fazer, sabe por quê? Porque sorrir resolve muito daquilo ali. Olhar no olho das pessoas, perceber as pessoas, resolve um monte daquelas coisas ali. Dar atenção para as pessoas que cruzam o nosso caminho, sejam elas clientes ou outras pessoas. E para mim, qual é o maior símbolo hoje de a gente dar atenção para alguém? É quando a gente investe tempo em escutar as pessoas. Só que como é que a gente tem escutado as pessoas hoje em dia? Ou eu estou pensando na resposta que eu vou te dar, porque eu tenho que ser rápido nisso, ou o que eu mais vejo, e eu cuido para eu não ser essa pessoa também, diz assim, Tainá, pode falar que eu estou te escutando. A gente está escutando alguém? No máximo, gente, a gente está ouvindo, e ouvindo está entrando alguma coisa aqui. Eu gosto de um verbo que é mais profundo que escutar, é o verbo auscultar. Existe o verbo auscultar. O que significa auscultar? Auscultar é aquilo que um profissional da saúde faz conosco quando pega o estetoscópio, por exemplo, e vem lá no nosso pulmão ou vem no nosso coração. É uma escuta tão interessada e tão atenta a ponto de eu conseguir saber o que se passa com aquele corpo só porque é aquilo que eu estou auscultando. E eu vejo que a gente precisa resgatar muito disso, muito disso. Coisas simples, coisas do nosso cotidiano com as pessoas que cruzam com a gente e a gente está passando completamente batido. O último Fórum Econômico Mundial levanta sempre, todos os fóruns falam quais são as grandes preocupações que o ser humano tem que ter neste planeta que a gente vive. Qual vocês acham que é a preocupação número 1 identificada com o mundo no último Fórum de Desenvolvimento Econômico Mundial? Preocupação número 1 que o mundo deve ter. Qual? Meio ambiente, está na lista dos top principais ali, mas não é. Saúde. Maior risco identificado pelas grandes nações chama-se desinformação. A desinformação é o mal a ser combatido. Mas o que a desinformação tem a ver com esse negócio que a gente acabou de falar de dar atenção? A gente está tão desatento com as coisas que a gente não consegue mais distinguir o que é de fato verdade e o que não é. A gente não consegue mais distinguir o que é certo e o que é errado. Olhem essa frase escrita por este autor chamado Herbert Simon, que ele escreveu em 1976. Em 76 o mundo não era como ele é hoje, mas ele escreveu que o excesso de informação cria pobreza de atenção. E a gente está tão pobre de atenção que a gente não consegue mais estar informado do que acontece. Quem de vocês reconhece que na empresa onde vocês trabalham tem problemas de comunicação? Padrão. Ah, porque a gente não fica sabendo das coisas, mas não, isso aqui foi informado tal dia, isso aqui está no e-mail que é combinado mandar para todo mundo, isso está no grupo de WhatsApp, só que o excesso de informação cria pobreza de atenção. Eu vou falar aqui um parênteses de um assunto que é polêmico e eu não domino ele, então, mas eu só vou largar uma bomba para vocês lidarem com ela, né? Escutamos recentemente da profissional, da médica pediatra que acompanha os nossos filhos desde sempre. Ela falou o seguinte, que hoje é bastante comum, se a gente levar uma criança especialmente, num psicólogo, num profissional, uma psicóloga especializada, bem ajeitadinho, ele vai sair com algum diagnóstico, né? E, inclusive, adultos, é impressionante a quantidade de diagnósticos que adultos vêm recebendo. Eu vou dar só um exemplo.
TDAH. E eu não vou entrar aqui porque é uma seara complexa, tanto técnica, mas eu vou dizer o seguinte, se a gente tirar o celular da nossa vida, o TDAH de muita gente entra nos eixos. Porque é impossível a gente conseguir manter concentração, manter atenção, dividindo a nossa vida, né? Eu conheço algumas pessoas que elas parecem que esqueceram a senha da vida real delas, né? Elas têm uma outra vida paralela que acontece no digital e elas esqueceram. E aí, gente, é lógico, porque o nosso cérebro não é de hoje. Nosso cérebro não é multitarefa. Ah, mas mulher é multitarefa. Não é. Não é. Do ponto de vista cerebral, são bem parecidinhos. O que o nosso cérebro faz? O nosso cérebro é o mesmo princípio de um computador. Se você está com 50 abas abertas no seu computador, o processamento do seu computador multiplica ou divide? Divide, ele vai ficando mais lento, porque assim é o nosso cérebro. O nosso cérebro ele não consegue fazer coisas simultâneas. Daniel, eu consigo fazer. Não. Você está alternando a atenção em fração de segundo de um lado para o outro. E aí a gente tenta absorver um monte de coisa que está acontecendo e a gente fica pobre de atenção com coisas básicas. Vocês viram recentemente um caso, eu gosto muito, eu sigo lá a Isabela Camargo. Quem conhece ela, quem lembra do nome, jornalista, foi muito tempo jornalista da Rede Globo e ela teve um caso bastante evidente de burnout, ela largou a carreira dela e hoje ela trabalha com saúde, né, no ambiente de trabalho. E ela postou lá sobre, acho que foi nos Estados Unidos ou na Inglaterra, uma pessoa que morreu na sua estação de trabalho e foi encontrada só uma semana depois pelos colegas. Não é ficção, parece coisa de um bom enredo para uma série, de um filme. Morreu numa dessas estações de trabalho tipo Baia, que todos nós conhecemos, e depois de uma semana, alguém disse, eu lembro dela, saiu para tomar café aquele dia e nunca mais vi. Isso, quem sabe, seja assim um exemplo bem extremo do problema que a gente está vivendo. Ali foi uma morte, mas sabe o que está acontecendo? A gente não consegue perceber a pessoa que está dentro da nossa casa e que não está legal. A gente não consegue perceber a gente. A gente está tentando se conectar com tudo que está acontecendo ao nosso redor e está pobre de atenção com a gente também. Olhem essa outra frase que é de um neurocientista, o David Eagleman. Esse é um livro bem legal, um livro simples de entender, não requer assim profundidade de conhecimento, que fala desse cérebro que tem uma vida secreta que a gente não conhece, né? E lá também fala sobre o excesso de informação, faz o cérebro ficar agitado com o excesso de informação, diminuindo a nossa capacidade de manter o foco naquilo que é importante. E para mim, o que é mais importante na relação com os nossos clientes, com as pessoas que a gente quer colocar antes de tudo nas nossas relações diárias? É a gente voltar a pensar de forma simples. Porque para mim, gente, o simples, qualquer coisa que seja muito simples, quando ela é feita com zelo, com alma, ela é capaz de gerar coisas extraordinárias. E hoje, eu não sei como é que vocês percebem isso, mas para mim tem sido uma ousadia tentar ser simples com algumas coisas. A gente vai fazer o planejamento. Não, se não for uma ferramenta complexa, é porque não é bom. Não, a gente tem que tentar ser mais simples. Isso aqui, se a gente sentar, eu e o Ricardo, a gente conversa e se alinha. Tá, mas só conversar? Sim, simples. Quantos dos nossos problemas de comunicação não estão porque a gente fica escondido atrás de mensagem, a gente fica interpretando as coisas. Dias atrás participei de um evento lá no lugar de vocês, tinha uma pessoa falando uma frase fantástica. Ela disse que a falta de comunicação gera excesso de imaginação. Então, se você não conversou comigo daquilo porque achava que era óbvio, eu fico imaginando um monte de coisas. E se vocês passarem o dia a analisar no dia de vocês, quanto tempo a gente fica imaginando as coisas? Porque a gente não senta, não conversa, não alinha. E eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho mais a essa simplicidade. Quem sabe vocês estão escutando isso e dizem assim, Daniel, você não conhece as pessoas que trabalham lá comigo. Porque lá a coisa é diferente. Esses dias eu estava na estrada e vi uma frase de para-choque de caminhão, mas a orientação que eu recebo da minha esposa não me permitiu tirar uma foto naquele momento, que estava chovendo muito, e ela sempre diz para eu não usar o celular, embora eu não consiga atender toda essa expectativa dela quando eu estou no carro, mas tinha uma frase fantástica no para-choque do caminhão. Estava escrito, Jesus te ama porque não trabalha com você. Eu achei genial, né? Porque a gente fala muito dos outros, os outros são difíceis, são complicados, mas olha que se Jesus trabalhasse com a gente, quem sabe até ele ia perder as estribeiras com a gente em algum momento. Porque a gente também não é fácil de lidar.
E nessa história de que as pessoas são complicadas, as pessoas são difíceis, são os outros, eu tenho 2 sugestões aqui pra gente. Já perguntei aqui quem de vocês divide a vida com uma outra pessoa, que tem um relacionamento, se é casado oficialmente ou não, mas a gente divide a vida com uma outra pessoa. Vocês já devem ter ouvido uma frase que fala assim: você quer ter razão ou quer ser feliz? O que vocês acham dessa frase? Eu acho ela absolutamente uma lição para manter um relacionamento em pé. Porque se a gente quiser ter razão em tudo, a gente não vai ser feliz. O ano que vem eu faço 20 anos de casado, mais 2, 3 de namoro e tudo mais, noivado, mas são 20 de casados o ano que vem. Se eu estou 20 anos casado com a minha esposa é porque a gente tem alguns princípios, alguns valores, algumas coisas de base que nos mantêm conectados. Mas do ponto de vista trivial do dia a dia, eu e minha esposa somos muito diferentes. A minha esposa, todo santo dia, toma café da manhã como se fosse o último café da vida dela. Eu já perguntei se ela sonha que vai morrer e dela diz, eu tenho que aproveitar o café, né? E não é mesa farta, é só as coisinhas que ela gosta de comer. E eu, para me botar sentado na mesa, tenho que fazer uma oferta muito especial. Eu lembro quando minha filha tinha uns 4 anos, um dia ela chegou da escola e disse, pai, mas a professora falou que o café da manhã é o momento da família. Eu disse, a professora que vai para o inferno, né? Eu que sei aqui da dinâmica aqui de casa. Por quê? Para mim, muito tempo tomando café da manhã é desperdício. Até porque eu nem tomo café, a bebida café, e a minha esposa adora café. Agora vocês imaginam, se quando eu estou em casa eu ficar infernizando a vida dela porque ela demora com o café, porque ela toma café e eu não tomo, eu vou ser feliz? Não. Peguem esta máxima, agora vamos transportar para o nosso ambiente profissional. O que vocês preferem? Vocês preferem ter razão ou ter resultado? Eu acredito que aqui em sã consciência, fora do turbilhão da inconsciência do nosso dia a dia, qualquer um de nós vai dizer o seguinte, eu prefiro ter resultado. Eu troco a minha razão por ter resultado. Sabe o que vai acontecer amanhã? Amanhã, para vocês terem um resultado, vocês vão ter que fazer uma conversa com aquela pessoa que vocês acham mais difícil lá, colega de vocês. Vocês vão dizer, não, Daniel, me peça qualquer coisa, mas não com aquela miserável lá, por favor, porque ela é difícil. Daí eu vou dizer para vocês o seguinte, quer ter razão de que ela é difícil ou quer ter resultado? Não, você tem que amanhã ligar para os clientes. Chega de mensagem de WhatsApp. Não, porque ligar o cliente não quer atender a ligação. Quer ter razão ou quer ter resultado? Porque se a gente quiser ter resultado, a gente vai ter que abrir mão da nossa razão. E a coisa que eu mais vejo dentro das empresas é a gente brigando para demonstrar quem tem razão e o nosso resultado vai escapando entre os nossos dedos. Outra sugestão que vai ajudar bastante, esse é um mantra para vocês repetirem todo dia. Trocar afirmações por perguntas. Para mim, esse aqui é um instrumento poderoso. Ao invés de eu dizer o seguinte, é que tal pessoa é complicada, afirmação. Afirmação é a confirmação de narrativas que eu tenho dentro de mim. Eu nem quero acreditar e correr o risco de imaginar que aquela pessoa não possa ser difícil como eu acho. Porque aí eu vou me dar de frente, vou ir de encontro, vou me chocar com narrativas que eu tenho. Por que será que aquela pessoa é tão difícil com você? Putz, é porque eu acho que eu sou meio grosseiro na forma que eu trato ela. Quando eu faço afirmações, eu projeto que o problema está nos outros. Quando eu faço perguntas, eu trago isso para minha responsabilidade. Troquem afirmações por perguntas, gente. Perguntas nos levam a uma das coisas que a gente mais tem falta hoje, que é contexto. O que é contexto? Se vocês saírem aqui, simplesmente do nada, levantarem e ir embora, certo ou errado? Certo ou errado? Depende do quê? Depende do contexto. Depende do contexto. Porque conforme o contexto, você vai dizer, não, mas você podia ter esperado um pouco mais, isso aí não era nada assim, né? Agora, se a pessoa falou, não, eu recebi uma ligação aqui, eu vi, é uma pessoa importante para mim, eu não sei o que é, eu tive que sair. Tá tudo certo. Contexto. Só que, de novo, a gente, nesse mundo acelerado que a gente quer contexto. A gente sai dando opinião, sai botando carimbo em cima das pessoas, sai fazendo e acontecendo sem compreender contexto. Contexto, gente, nos leva a ser uma coisa que a gente ouve falar muito, mas tem dificuldade em fazer na prática. Empáticos. O que é empatia?
Se preocupar, tem gente até que usa a expressão de se colocar no lugar das outras pessoas. Só que olha a conexão que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos ligar o nosso Wi-Fi aqui dessa história da empatia com aquela história de que nós somos, lá do primeiro bloco, fruto de tudo aquilo que foi acontecendo com a nossa vida e nós temos as nossas narrativas internas também. Se nós não conhecermos a nós bem, a gente consegue ser empático? Sabe por quê? Eu vou usar aqui a premissa dessa definição que é meio universal de que ser empático é se colocar no lugar de uma outra pessoa. Claro que a gente tem que corrigir de novo algumas interpretações erradas. Ser empático é eu te tratar como eu gostaria de ser tratado? Isso é empatia? Sim ou não? Já ouviram essa frase? Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Isso é empatia? Não, isso é egoísmo. Porque se eu for tratá-la como eu gosto de ser tratado, quem é que está em primeiro plano? Eu. Eu estou partindo do princípio que ela gosta de ser tratada como eu gosto de ser tratado. E isso não é empático. Eu só consigo me colocar no lugar dos outros se eu sei qual é o meu lugar. É muita pretensão da nossa parte eu querer me colocar no lugar de uma outra pessoa se eu não sei qual é nem o meu lugar, se eu não me conheço. Por isso que o princípio da empatia, que é em relação com os outros, é o autoconhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho sobre mim, mais empático eu sou com os outros. Quanto mais eu vejo que eu tenho um monte de limitações, mais eu consigo compreender que os outros têm limitações. Agora, se eu não faço um exame sobre mim mesmo, eu começo a ser altamente crítico com os outros, eu não consigo me colocar no lugar dos outros. E aqui, eu não sei quantos de vocês já aprofundaram esse tema da empatia, mas existem pelo menos 3 tipos de empatia. E a gente vai falar de um que, quem sabe, seja o mais importante nessa relação das pessoas que a gente encontra no nosso dia a dia. Existe uma empatia que a gente chama de empatia cognitiva. Ela é bem racional. Ela pensa de um jeito, eu vou dizer o seguinte, olha, eu consigo entender por que tu pensa desse jeito, porque eu sou inteligente o suficiente para isso. Isso é uma empatia. A outra empatia tem a ver com a tal da emocional, sabe? Que é aquela bem infantil, de uma criança de 3 anos de idade que ela está correndo com os seus amiguinhos e o amiguinho cai. E quando o amiguinho cai e esfola o joelho, a criança que não caiu, ela põe a mão no joelho dela e faz assim, ó. Isso é empatia emocional, porque ela está dizendo assim, ó, eu estou sentindo o que tu está sentindo mesmo sem sentir. E isso normalmente acontece quando a gente já vivenciou alguma situação parecida. Então, possivelmente, a criança, né, hoje eu fui buscar meus filhos na escola, encontrei a mãe de um filho que passou por uma intervenção lá, que o nosso filho já passou em outro momento, e o filho dela está sofrendo muito com aquilo, e ela contou que o filho dela dizia assim, mãe, eu não sei como é que o Luca aguentou isso, né, que é o nosso filho. Então, agora ele está sentindo na pele uma coisa que o nosso filho já sentiu em outro momento. Essa é empatia emocional. Mas me interessa muito essa última aqui, chamada de empatia compassiva. Porque ela é uma empatia onde a gente se coloca no lugar da outra pessoa, mas a gente se coloca como um protagonista para ajudar a outra pessoa a agir. Sabe por quê? Porque se a gente só ficar excessivamente empáticos com todo mundo naquela outra categoria, a gente meio que fica assim, ok, você está aí, eu até entendo a tua situação, mas tu que lute com ela. E a gente não consegue apoiar as outras pessoas, porque quantas vezes a gente já quis que as pessoas fossem mais empáticas com a gente? Só que isso também não pode ser confundido com as pessoas tolerarem toda a nossa situação para o resto da vida. Porque chega uma hora, gente, que a gente volta a fazer a conexão com o primeiro bloco, é com a gente. E a gente, por mais empático que seja com os outros, eu vou dizer o seguinte, compreendo a tua situação, imagino como eu devo ser crítico, mas o que nós vamos fazer para sair dessa situação? E como é que eu posso te ajudar a sair dessa situação? Porque senão, sem perceber, a gente vai fazendo com que as pessoas se acostumem a falar muito que o problema são os outros. E nas empresas isso está acontecendo. Difícil a pessoa que diz assim, não, o problema sou eu. É sempre o problema com o outro. E às vezes a gente tem que ser empático e dizer, olha, eu imagino como é que é ser tratado dessa forma, eu imagino como é que é não ser comunicado de algumas coisas, mas o que tu vai fazer com isso? Porque senão a gente fica usando muito essa desculpa dos outros. E para mim os outros é esse pronome que a gente usa com frequência quando a gente não quer fazer a nossa parte, seja consciente ou não. E emenda com essa outra frase, que eu sei que ela é ruim de ouvir e de ler, que às vezes
Nós não acreditamos nas coisas porque a gente sabe que vai depender de uma mudança que começa na gente. E aí, se tiver perto da gente uma pessoa que é só empática, diz, não, coitadinho, pobre de você, eu te entendo, às vezes falta o cutucão para a gente dizer o seguinte, isso aqui é contigo. Eu vou aqui, vou te apoiar, vou te ajudar, mas essa parte é sua e ninguém pode fazer por você. Quando a gente termina de falar sobre essa relação diante de tudo com as pessoas que a gente encontra no caminho, aí a gente pode falar de outras pessoas que a gente encontra no nosso caminho, que são aquelas que de fato caminham com a gente. E quem é aqui o exemplo de quem caminha com a gente? É quem está aí, Ricardo e Fernanda, um do lado do outro, são as pessoas da nossa família, são as pessoas que fazem parte do nosso time. Essas pessoas não são encontros ocasionais, são pessoas que a gente escolheu para estar junto conosco, escolheram estar junto conosco. E aí a gente também precisa fazer algumas coisas para colocá-las antes de tudo. Lembra que a gente falou que nós somos um pouco de tudo o que nos aconteceu, vivências e experiências, isso vale para nós, mas isso também vale para os outros. Os outros que estão lá com a gente também vêm fruto das suas vivências, suas experiências, suas cicatrizes emocionais. Todo mundo já viu essa figura aqui, né? Quem é que está certo? Conforme o seu ponto de vista e conforme a sua perspectiva. E é assim dentro da nossa casa, é assim dentro do nosso trabalho. Tirem a ideia, né, de que as pessoas saem de casa e dizem assim, ó, sabe síndrome da melancia quente? Hoje eu vou fazer mal para alguém. Não. Alguém de vocês sai de casa quando está se arrumando e diz assim, ó, amanhã se me pedirem A eu vou fazer B. Tem alguém assim? Se tem alguém assim dentro da casa de vocês, dentro do time de vocês já perderam tempo. Vocês já não deviam mais estar com essa pessoa. Se deliberadamente tem alguém puxando contra, não. Eu acredito que a maioria das vezes a gente tropeça, a gente erra e a gente nem percebe. Ou seja, se eu não tiver essa capacidade de entender que as pessoas são diferentes. Dias atrás eu estava tendo uma conversa dessa só com donos de empresa que estão em processo de querer crescer. E qual é o maior limitante para o crescimento de uma empresa? É o mesmo limitante do desenvolvimento de um bom líder. Sabe por que tem líderes, bons líderes são difíceis de se formar? Porque é pré-requisito para um líder ou para uma empresa crescer que a gente deixe as pessoas fazerem a parte delas e não fique imaginando que tudo tem que ser do nosso jeito. E lá naquele dia a gente falou que quem acha que ninguém pode fazer melhor do que eu faço, vai ser um eterno solitário que carrega a empresa nas costas, que carrega o piano nas costas, com a narrativa de que a vida é dura, de que a vida é complexa, porque a gente não quer deixar as coisas para as outras pessoas. Os outros são muito diferentes de nós, só que muitas vezes é uma questão justamente da perspectiva. E aí que vem de novo o equilíbrio das coisas. Quando eu falei que a palestra ela é viva, ela é tão viva que hoje tem aqui um texto que eu escrevi hoje de manhã, que fala sobre a aceitação. Porque eu entendo que a aceitação não pode ser assim. A Tainá diz assim, é que eu sou assim mesmo. Me aceite do jeito que eu sou. Não, tu sabe que eu sou meio grosseiro mesmo, então se quer trabalhar comigo, eu sou assim. Aceitação, gente, ela não pode ser um destino. Aceitação é um caminho, é uma etapa, ela é uma vírgula e não é um ponto final. Lembra quando a gente falou antes do não tenho dinheiro, isso eu não consigo. Ah não, eu não consigo, eu aceito que eu sou assim mesmo e tu tem que aceitar que eu sou assim e eu não consigo. Isso é ponto final, isso é destino. Vírgula é, eu não tenho dinheiro, mas como eu quero muito isso, eu vou me preparar para tal coisa. Olha, eu sou assim mesmo, vírgula, porque eu sei como eu fui criado, as influências que eu recebi, mais uma vírgula, mas eu sei que eu não quero continuar assim, porque eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho ser daqui para frente. Então, cuidem com essa ideia de aceitação, porque a gente está vendendo muito essa ideia de que todo mundo tem que aceitar todo mundo. Eu acho que a gente tem que aceitar todo mundo, mas esse não é o último estágio. É igual a história do acolhimento. O acolhimento é só um primeiro estágio. Eu acolho para a pessoa sentir que ela está junto, mas depois eu vou ter que ajudar ela a evoluir, eu vou ter que ajudar ela a melhorar. Senão, a gente entra nessa ciranda, inclusive de aceitar
que na cabeça de algumas pessoas a empresa vai ter que atender todas as expectativas dela, de que o relacionamento é assim e me aceite, porque eu tenho essa expectativa. Não, gente, a aceitação é um estágio de consciência para a gente não negar a nossa realidade, mas de a gente começar a abrir caminho de mudar e de transformar as nossas realidades. Com as pessoas que convivem com a gente, que trilham o caminho junto com a gente, seja na empresa ou seja na nossa família, tem uma outra coisa que eu acho que é um fator chave de sucesso, que é clareza das coisas. E quando eu falo clareza, eu vou das coisas bem simples. As pessoas que trabalham com vocês, ou até vou perguntar individualmente para vocês aqui, todos têm clareza total de qual é o papel e a responsabilidade de vocês na empresa que vocês trabalham? Olha que incrível. A gente vai todo dia trabalhar e a gente não tem clareza. Daí, como eu não tenho clareza do meu papel e da minha responsabilidade, corre um risco muito grande de alguém estar olhando para você e dizer assim, eu acho que ela não está fazendo o que ela está fazendo. Mas ela nem sabe que ela deveria estar fazendo isso que eu acho que ela deveria estar fazendo. Porque faltou clareza. Ah, não, mas lá na empresa o RH fez um documento que fala o papel de todo mundo. Tá, mas as pessoas conhecem aquilo? Vivem aquilo? Às vezes o que falta é a gente sentar e dizer assim, o que é nosso papel? O que é a minha responsabilidade? Com os filhos, nos nossos relacionamentos, o que é a minha responsabilidade e o que é a sua? E não tem nada de errado a gente falar isso. Ah, não, mas se eu for falar com isso, a pessoa vai me entender mal. E se eu estou numa relação de pessoas que eu escolhi estar comigo e que eu não posso falar sobre clareza de papel e de responsabilidade, tem alguma coisa errada. Quais são as nossas metas e os desafios? Tem que estar claro isso. Esses dias eu estava falando sobre essa questão e um casal que estava participando de um evento menor, né, a gente podia conversar um pouco mais, eles falaram, eu acho que isso aqui faz sentido, porque para mim está claro que a gente ia guardar dinheiro lá em casa, era uma meta, um desafio, porque a gente quer trocar de carro. E aí ele disse assim, mas parece que para ela não, porque ela todo dia quer fazer uma coisa diferente. E às vezes falta a gente alinhar algumas expectativas entre nós, ter clareza de algumas coisas, clareza de quais são os esforços que a gente está disposto a fazer, quais são as ações que a gente vai fazer e inclusive clareza daquelas coisas que nos tornam comuns em meio às nossas diferenças. Porque eu entendo que um grupo de pessoas, seja ele um grupo de 2, 3 pessoas ou um grupo enorme de uma empresa, só permanece junto se a gente acreditar em coisa comum. Se eu não acreditar em coisa comum, as nossas diferenças começam a aparecer de forma latente. A gente fala hoje muito sobre inclusão, sobre diversidade, eu defendo isso tudo, só que eu fico meio intrigado com algumas coisas. Vocês viram alguma vez num estádio de futebol, alguém perguntando qual é o credo da pessoa, qual é a cor da pessoa, qual é a preferência sexual da pessoa para entrar no estádio e torcer com aquele time? Alguém já viu isso? Sabe por que isso não acontece? Porque ali está muito claro que antes das nossas diferenças, tem algumas coisas que são comuns para a gente. A gente acredita na mesma causa, a gente é louco por esse time aqui. E quando a gente acredita em algumas causas, não é que as nossas diferenças não existam, mas elas não passam a ser um fator de tanto distanciamento entre as pessoas. Então, clareza do que tem que ser comum para a gente. Eu falo muito sobre cultura dentro das empresas e a importância de ter cultura clara. E tem uma frase que às vezes incomoda também, que fala que cultura na empresa não é para agradar as pessoas. Cultura é para dizer assim, o nosso jeitão de ser é esse aqui. Se tu te identifica com isso, vem para esse grupo aqui. Se tu não te identifica, paciência. Eu não posso adaptar a empresa também à expectativa de que cada um imagina que deva ser a forma de pensar e de agir daquele grupo. Clareza, gente. Essa frase aqui para mim traz para um nível de simplicidade a clareza. O que é certo? Certo não é o que está no procedimento, certo não é o que dá resultado, certo não é o que eu penso, certo é o que foi combinado. E os nossos problemas de comunicação, sabe onde é que eles nascem? Pela falta de combinado. Cada vez que alguém vem me trazer alguma coisa e está acontecendo isso, eu pergunto, foi combinado com as pessoas? A resposta mais comum que eu ouço é, está trabalhando aqui há 7 anos com a gente, deve saber que é isso. Não, não deve saber. Sabe aquela história de óbvio? Não. Certo é o que foi combinado. Antes de a gente sair criticando que fulano não entende, outro fulano está de má vontade, a comunicação está ruim, combinem as coisas entre vocês. Combinem olhando no olho, combinem perguntando assim, está claro isso para a gente? Certo é o que foi combinado, isso aqui é alinhamento de expectativa. Quando eu tenho os combinados feitos, eu abro a porteira para fazer um outro movimento, que é conversar continuamente
é para que a gente possa aferir se a gente continua cumprindo os nossos combinados ou não. Sabe como é que a gente chama isso na nossa relação profissional especialmente, mas eu vejo que a gente pode transportar sem burocracia nenhuma para as nossas relações pessoais? A gente chama dos feedbacks. Eu combinei uma coisa contigo. Vamos conversar e vamos checar se aquele nosso combinado está acontecendo? E para isso eu preciso escutar, eu preciso compreender, eu preciso conversar. Só que vejam que eu estou trazendo uma outra alternativa aqui, que para alguns de vocês, quem sabe já seja bastante comum, que a gente deveria usar mais a parte chamada feed forward do que feedback. Porque feedback trata do que já passou. O que é feed forward? Trata do que a gente vai combinar daqui para frente. Feedback é olhar o retrovisor, feed forward é olhar o para-brisa. É investir mais tempo, ao invés de a gente ficar dizendo isso aqui não funcionou, isso aqui não dá certo, está errado, isso é... Sentem, vamos combinar então para a gente melhorar, para a gente não tropeçar mais nisso. Isso é feed forward. Eu vou contar para vocês como é que eu aprendi de uma forma extremamente marcante sobre feed forward. Em 2018 eu fui para São Paulo num evento, eu acho que deve ter sido a última vez que o Daniel Goleman veio para o Brasil, que é o criador da teoria da inteligência emocional. Estava ele num evento em São Paulo, junto com outro sujeito que é reconhecido como o primeiro coach de verdade, chamado Marshall Goldsmith, um senhor de barba e cabelos grisalhos, né? Sabe aquela pessoa que se diz assim, eu poderia ficar horas escutando ela, e estavam duas sumidades lá no palco. E no final da sua fala, o Daniel Goleman fala sobre feed forward como um grande instrumento de alinhamento emocional entre as pessoas. E ele dá um desafio, porque ele fala que feed forward é a gente perguntar para as pessoas próximas da gente, aquelas que a gente falou aqui, que a gente escolheu caminhar junto, nossa equipe, nossa família, marido, mulher, até os filhos, conforme a idade que os filhos tenham, como é que eu posso ser melhor daqui para frente? Quem aqui é líder? Vocês que são líderes, uma coisa é vocês chegarem para a sua equipe e dizer assim, como é que eu sou como liderança? Feedback, como é que eu sou? Eu estou falando de passado. Vocês acham que alguém vai dar bem a real para vocês? Não, é bem possível que o peso da avaliação do passado iniba a gente de falar algumas coisas. Agora, quando você pergunta como eu posso ser uma liderança melhor daqui para frente, você libera as pessoas do peso da avaliação. Bom, ele explicou tudo isso e ele deu um desafio. Vocês vão voltar para casa agora e querem ver isso na prática? Quem tem filhos em idade que vocês já possam estabelecer uma comunicação assim mais madura, perguntem para os seus filhos: como eu posso ser um pai e uma mãe melhor daqui para frente? Para quem não tem filhos nessa idade e ainda tem os pais vivos e com boa consciência para uma conversa dessa, façam com os pais essa conversa. Como eu posso ser um filho melhor daqui para frente? Isabela, minha filha, tinha 8 anos em 2018. Luca, 1 ano. Não vai rolar com eles. Meu pai é falecido há quase 30 anos. Sobrou quem? Minha mãe. Não, a minha mãe tinha que ser com a esposa. Ele não falou mais da relação dos filhos e com os pais, mas dá para fazer com a esposa, com o marido, com qualquer pessoa dá para fazer. E eu voltei meio assim, mas será que eu vou ter essa conversa com a minha mãe? E aí fui me dando algumas desculpas. 6 meses antes desse momento, eu tinha tido uma experiência, uma oportunidade fantástica com a minha mãe, que foi de fazer uma viagem para fora do Brasil. Ela nunca tinha viajado para fora do Brasil, só eu e ela. E a gente falou de coisas que nós não falamos uma vida inteira, convivendo 10 dias juntos, visitando um monte de lugar legal. E eu fiquei meio com aquele sentimento, eu não vou ter essa conversa, já conversei um monte com a minha mãe, mas sabe como alguma coisa fica te incomodando? Eu disse, olha, eu vou conversar com a minha mãe. E falei para ela um dia, mãe, eu não sei, acho que eu nunca te falei nada nesse sentido aqui, mas eu queria saber, eu não quero saber se eu fui um bom filho até agora, com 38 anos naquele momento, eu quero saber como é que eu posso ser um filho melhor daqui para frente. E eu tomei um dos maiores sustos da minha vida, porque numa fração de segundos ela me respondeu. Parece que estava aqui, entalado, esperando há alguns anos. E foi uma metralhadora com 3 tiros certeiros que ela me deu. Porque ela falou assim, tem só uma coisa, filho, que eu queria, que você deixasse eu cuidar mais de você. Eu não tinha nem entendido o que ela está falando, e a minha mãe é professora, né, por carreira, já aposentada, e ela falou o seguinte, eu vou te dar um exemplo. Professor tem que dar exemplo. Sabe quando você e a Carla, que é minha esposa, me convidam para ir na casa de vocês almoçar final de semana, e eu pergunto o que eu posso levar, e você sempre me diz assim, não precisa levar nada, me deixe levar alguma coisa, porque se eu levar alguma coisa é sinal de que eu estou cuidando de você. E ela deu a 3º tiro, que me deixou umas 3 semanas sem saber quem eu era, né? Porque ela falou assim, você e a sua esposa
têm filhos em idade que os filhos precisam de vocês para tudo. E vocês vão ver como é ruim quando os filhos crescem e a gente vira pai e mãe que acha que não tem mais o que fazer pelos filhos. Passadas 3 semanas, quando eu me recuperei desta conversa, eu fiquei pensando assim, quando isso ia vir à tona se eu não faço esse movimento de falar para frente? Se eu falasse, mãe, como é que eu sou como filho? Por mais que eu tenha feito coisas que ela acha que não deveria ter feito, ela certamente não teria liberdade para falar disso. Mas quando a gente libera as pessoas para falar sobre para frente, começam a aparecer coisas muito interessantes. E daquele dia para frente tem 2 práticas que eu faço. Uma é semanalmente e a outra sempre quando eu convido. Eu já digo para ela, mãe, podia fazer tal coisa, podia fazer tal coisa, porque corrigiu na minha cabeça uma coisa. Na minha cabeça, o pensamento era, eu não quero mais dar trabalho nenhum para minha mãe e ela não se ocupar com o que fazer, mas é assim uma migalha perto de tudo aquilo que eu gostaria de poder retribuir para ela. Só que eu já percebi que isso faz bem para ela. E quando eu descobri que ela quer se preocupar comigo, todo domingo à noite ou toda segunda-feira de manhã eu faço um relato para minha mãe, ela com 70, eu com 43 anos, de aonde eu vou estar durante a semana. Porque ela quer saber se eu estou pegando um avião de um lugar para o outro, se eu estou numa cidade, se eu estou na outra. Ela quer se preocupar comigo que eu estou na estrada. Para mim, eu não queria dar mais essa preocupação com ela, porque ela já teve uma fase que teve que se preocupar comigo. Só que depois daquela conversa eu entendi que faz bem para ela poder se preocupar comigo. E quando a gente se dispõe a ter conversas dessa natureza com as pessoas, a gente começa a descobrir como a gente pode aprimorar as nossas relações. Só que vejam que uma conversa dessa é um contraponto com o que a gente vê no nosso dia a dia. Essa frase eu escrevi uns 2, 3 anos atrás, depois de vivenciar uma situação muito intensa, e essa situação intensa aconteceu um dia que eu estava saindo de Curitiba, de trabalho, e eu pego meu celular, tinha um áudio de WhatsApp de 14 minutos. De uma cliente, uma empresária, né, que eu acompanhava naquele momento. Tá bom, vou pegar a estrada mesmo, tenho tempo, então eu vou escutando o áudio. E dos 14 minutos, 13 minutos e 30, ela relatou todo um contexto do que estava acontecendo. Porque fulano está com um problema com o outro, e eu estou percebendo isso, eu estou vendo aquilo, estou vendo aquele outro. E nos últimos 30 segundos ela faz o pedido. Daniel, como eu posso lidar com essa situação? E eu confesso para vocês que eu procuro ser uma pessoa tranquila, comedida, mas naquele momento a minha vontade era mandar um áudio para ela assim, usa a miserável da boca que tu usou para me fazer esse áudio desse tamanho e conversa individualmente com as pessoas que tu já sabe o que cada um está fazendo. Não, é porque não sei o quê, porque isso é difícil, porque isso aqui é complicado, isso aqui é isso o que o outro vai pensar. E aí eu chego à conclusão, gente, que no nosso dia a dia a gente está fazendo uma coisa errada. A gente está acostumado a reclamar para as pessoas erradas ao invés de conversar com as pessoas certas. Sabe como é que isso se reflete na prática? Alguém vem conversar com vocês e fala assim, é porque a Fernanda é difícil. E a gente, numa tentativa de acolher a outra pessoa, sabe o que a gente fala? Putz, é que a Fernanda é difícil mesmo. Essa conversa ajudou alguma coisa? Não, porque essa pessoa só veio reclamar para a pessoa errada. Qual deveria ser o meu papel? Conversa com a Fernanda. É com ela que tu tem que resolver isso aqui. E a gente passa o dia inteiro reclamando, eu fico doido isso em reunião. Tem uma postura para mim que eu acho ela inadmissível de um adulto numa reunião. A reunião está ali para a gente falar sobre as coisas. Está tudo certo, está tudo tranquilo. Acaba a reunião, começa. Eu preciso falar contigo. Separado, eu preciso falar contigo. Está tudo errado. Pode voltar porque não estamos com um bom ambiente para as pessoas falarem no momento que elas têm que falar sobre essas coisas. Se eu não me acostumar a conversar com a pessoa certa, eu vou acabar me acostumando a reclamar com as pessoas erradas. E aí sabe o que acontece? A nossa comunicação vira um construtor de muros, de barreiras, ao invés de pontes. Não sei quem de vocês já estudou, já leu sobre comunicação não violenta, mas para mim essa figura, ela mata um monte de explicação sobre comunicação não violenta. Fala que todo momento que a gente emite comunicação, seja ela falada, escrita, gestual, corporal, a nossa comunicação tem a possibilidade de ou criar pontes ou erguer muros. E o que eu mais vejo dentro das empresas, vejo mais nas relações, é a gente gastando muito tempo para desmanchar alguns muros, para só depois tentar criar algumas pontes.
Só que, de novo, pode ser que a gente tenha aquele negócio de mas você não sabe quem trabalha lá comigo, as pessoas são complicadas. Tem uma temática que nos últimos, 1 ano e meio, 2 anos, ela passou a ser muito presente na minha escuta nas empresas, que é: temos que aprender a fazer conversas difíceis. Alguém já ouviu falar do termo conversa difícil? E o que é uma conversa difícil? O que é uma conversa difícil? Conversa difícil é aquela que as pessoas dizem assim: olha, como é que eu faço isso aqui? É um assunto delicado. Eu criei o meu conceito para conversa difícil e está aqui. Conversa difícil para mim são aquelas que não foram feitas enquanto elas eram conversas fáceis. Toda situação que se transformou em algo complexo, que eu tenho dificuldade de conversar, tenham certeza, um dia foi uma coisa bem pequenininha e que a gente escolheu, ou deliberadamente, ou na nossa inconsciência, dizer assim: não, amanhã ela volta melhor. Não, isso aqui não incomoda tanto assim, eu tolero. Só que daí a soma dessas pequenas coisas um dia vira um monstro que a gente não sabe mais lidar com ele. Daí a gente precisa de ajuda de alguém para mediar a conversa de adulto. E eu, às vezes, me sinto numa posição, tudo bem, as pessoas estão me pagando para isso, então está tudo certo também, né? Mas eu fico pensando assim, até quando eu vou precisar no meu trabalho, às vezes, atuar como mediador de adulto? De dizer assim: não foi isso que ela quis dizer. Tu tá já com uma narrativa que cada vez que ela fala tal coisa, você já enviesa para o outro lado. E o meu papel, às vezes, é fazer, uma tradução que eu me sinto assim com a minha filha, com o meu filho, e a gente é adulto, porque a gente tem que voltar para algumas coisas básicas. Conversar, olhar olho no olho, se arriscar a trazer a nossa percepção. E isso, gente, para mim, é o maior exemplo de uma outra coisa que se fala bastante hoje, que é cuidado emocional das pessoas. Só que, de novo, muito cuidado. Início do ano passado, a gente teve uma situação, uma liderança, uma pessoa, 5 líderes nessa empresa, e um destes líderes, ele chegou um belo dia na empresa e falou o seguinte: olha, eu não quero mais participar da nossa reunião semanal de líderes. Bom, gente, é uma premissa daquele cargo você participar da reunião de alinhamento com outros líderes. Mas tudo bem, por que você não quer mais participar? Porque eu estou fazendo um processo de terapia, minha terapeuta recomendou que em plena segunda-feira eu não devo ser exposto a pessoas difíceis. Aí qual que é a minha vontade naquele momento? Vamos conversar você e chama a sua terapeuta junto, que nós vamos fazer uma conversa grande. Vocês acham que, primeiro, se a pessoa está num nível tão complexo, ela não devia nem estar trabalhando. Ela está doente, já é uma outra coisa. Só que agora, se eu começar com esse negócio assim, não quero conversar com esse porque me deixa mal, com aquela outra pessoa, ela atrapalha o meu emocional. Vocês acham que isso é cuidado emocional? Não, gente, isso é criar um bando de gente, não importa a idade, completamente pouco resistente a lidar com a vida. Então, eu costumo dizer que cuidar emocionalmente das pessoas não significa proteger as pessoas, não significa blindar elas e botar dentro de uma redoma de vidro. Cuidar emocionalmente das pessoas é sim pegar elas às vezes pela mão e ajudar elas a enfrentar os seus medos, mas tem a parte das pessoas, porque senão a gente vai confundir acolhimento com tolerância. E eu lembro de uma pessoa que eu acompanhei alguns anos atrás, que ela entrou num processo de se conhecer profundamente, o que eu acho fantástico, só que depois ela tentou conhecer profundamente 9 pessoas da equipe dela. Só que de tão profundo que ela conheceu 9 pessoas da equipe dela, chegou uma hora que ela não tinha mais o que fazer. Porque ela olhava para um e dizia: puta, esse ali eu sei que ele tem um problema que é desde a época dele é um trauma de não sei o quê. E esse, gente, todos nós temos os nossos problemas e as nossas dificuldades. Só que se a gente for olhar para todas essas coisas, a gente não sai de casa. E a gente vai ter todas as justificativas. Então não confundam cuidado emocional com não falar. Para mim, o maior exemplo de cuidado emocional é dar a real para as pessoas. Com gentileza, com respeito, sem erguer a voz, mas falar muitas vezes o que precisa ser falado. Cuidado emocional também é o outro lado dessa história, de a gente entender que conversa também não é só quando as coisas não estão indo bem, de que a gente precisa exercitar uma coisa chamada reconhecer as outras pessoas. Infelizmente, a gente ainda tem alguns estereótipos que são piadas. Se o marido chega com flores para a esposa em casa, qual que é o pensamento? E o que fez de errado? Façam o teste amanhã, especialmente vocês que têm uma função de liderança com outras pessoas sob sua responsabilidade. Cheguem para uma pessoa e digam assim: olha, não sei se eu já te falei isso, mas desde que chegou aqui na equipe, tu faz uma diferença enorme para a gente. Pode ser que a pessoa ela fique assim, obrigado, né? Mas ela fica assim, o que vai vir agora? Sabe como é que é o nome disso? Falta de costume de ser reconhecido.
Por quê? Porque a gente tem algumas narrativas internas de coisas que a gente escutou a vida inteira do tipo, se elogiar, estraga. Então, você está fazendo o teu trabalho, é padrão tu fazer bem o teu trabalho. Não, eu tenho que reconhecer pelo bom trabalho. E reconhecer não é aumentar salário, não é dar promoção, não é mudar de cargo. Reconhecer é olhar no olho e falar isso ali, né? Coisas simples, mas que são verdadeiras. Reconheçam as pessoas. E para a gente fechar essa nossa noite aqui, se vocês deixarem eu vou longe, olhem para as pessoas antes de tudo. Olhem para as pessoas antes das coisas. Olhem para as pessoas nessas 3 camadas e desenvolvam pelo menos a tentativa, eu não estou falando que isso é fácil, de enxergar essa relação. Eu primeiro, quem eu encontro, quem eu escolhi para caminhar junto comigo, e vai chegar um momento que a gente vai perceber que, ora, a nossa balança vai ter que dizer assim, ó, agora é a hora de botar realmente você primeiro. Antes de qualquer outra pessoa tem que ser você. Vão ter outros momentos que a gente vai ter que ter a sensibilidade de dizer o seguinte, eu vou ter que colocar essa pessoa que está cruzando no meu caminho agora, que é o cliente às vezes. E esse cliente, o que é colocar o cliente no centro, como a gente fala? O cliente tem razão de tudo? Não, mas o cliente é a nossa razão. Então, se ele é a nossa razão, eu vou me esforçar, não é nem para ter o foco no cliente, como a gente diz. Hoje, para mim, o mais interessante é você ter o foco do cliente. É você olhar para as coisas como se fossem os olhos do cliente. Nesse momento, tu está colocando ele antes de tudo. E vão ter outros momentos que a gente vai ter que baixar a nossa bolinha e colocar antes de tudo as pessoas que a gente escolheu estar com a gente. Então, esse exercício de dizer aonde que eu preciso agora concentrar a energia, para mim ele encontrou uma guarida muito grande nesse outro livro aqui. Não sei quem de vocês já leu A Coragem de Não Agradar, tem uma coisa nesse livro que ficou impresso para mim. É essa frase aqui. Esse livro é muito bacana porque é um livro escrito em formato de uma grande sessão de terapia relatada, escrita, e chega uma hora que o terapeuta e a pessoa que está indo nas sessões de terapia, ele diz assim, tá, mas se eu tenho que ter a coragem de não agradar as outras pessoas, de pensar às vezes em mim, né? Será que isso está certo? Será que não está? Então quer dizer que todo mundo tem que se adaptar ao meu jeito? E o terapeuta ele fala uma frase que não é exatamente essa ali, mas que foi a minha interpretação do que ele escreve. Que nós somos protagonistas da nossa vida, mas do mundo a gente é coadjuvante. E sabe o que isso me traz assim à tona? De que eu sou responsável pelo protagonismo da minha vida. Agora, quando eu estou na relação com as outras pessoas, eu vou ter que entender que nem sempre é a minha razão, nem sempre é eu que vou brilhar, não é sempre eu que vou aparecer. E para mim, essa capa desse livro, ela vem à tona cada vez que eu estou descendo de avião numa cidade grande. E cada vez que eu estou descendo de avião numa cidade grande, eu vejo aquele mar. São Paulo é um bom exemplo disso, né? Você desce em São Paulo, especialmente ali em Congonhas, que é no meio da cidade, você enxerga um mar de cidade e você fica pensando assim, ó, quanta coisa está acontecendo nesse mesmo segundo aqui, enquanto eu estou aqui querendo que a minha vida seja desse jeito que eu imaginei. Digo assim, ó, é muita pretensão da minha parte achar que as coisas têm que sempre dar certo para mim quando tem uma infinidade de outras pessoas e de coisas acontecendo. Então, eu quando vejo aquela cena e quando eu vejo a capa desse livro, eu lembro o seguinte, eu sou protagonista da minha vida, mas do mundo eu não sou. Eu sou coadjuvante e eu quero ser um bom coadjuvante com as pessoas que cruzam o meu caminho, com as pessoas que eu escolhi para caminhar junto comigo. E aí, gente, nesse balanço entre as vezes que nós vamos ser o protagonista e as vezes que a gente vai ter que baixar a nossa bolinha e entender que as coisas não são sempre do jeito que a gente imaginou, eu concluo aqui com vocês com a matemática, né, que não é o meu forte, mas eu continuo defendendo a ideia de que se contar bem direitinho, se a gente fizer, alguém aqui é contabilista, se contabilizar direitinho, lado A e lado B ali, a gente vai chegar à conclusão de que tem muito mais coisa dando certo do que coisa dando errado. Que a gente tem muito mais motivo para agradecer do que a gente reclamar. Que ao dar 2, 3, 4, 5, 10 voltas ao redor da nossa casa, da nossa vida, a gente vai ver muito mais coisa tão alinhada, que de tão alinhada a gente nem percebe que aquilo funciona de forma quase que milagrosa.
Só que o problema é que na nossa matemática, eu não sei quantos de vocês também têm essa mania, e eu me pego às vezes com essa mania, de na hora de a gente fazer a nossa contabilização, a gente pega um monte de coisinha pequena e dá um valor, parece que a gente eleva a terceira, quarta, quinta potência aquilo. E aquelas coisas que são tão ricas e tão valiosas como acordar no dia respirando bem, a gente nem coloca na conta das coisas que estão dando certo, porque a gente acha que isso aí já deveria ser padrão. Não. A gente tem que sair dessa desatenção e começar a olhar para essas pequenas coisas, esses pequenos milagres do dia a dia de que as coisas já estão dando muito certo. Isso serve para a gente sentar e dizer, a minha vida é boa, ou a minha vida é ruim e assim eu aceito? Não, mas serve para a gente ter consciência e dizer assim, olha o tanto de coisa boa. Tem coisa que eu quero ainda? Vamos trabalhar para isso. Só que também não esqueçam, né? Esses dias alguém me perguntou o que era para mim agradecer. E para mim agradecer nada mais é do que a gente bem usar o que a gente tem. Comecem a fazer na contabilidade de vocês tantas coisas que vocês idealizaram, imaginaram, sonharam e que hoje vocês têm e que vocês não usam bem. E isso vale para a família, para os filhos, aqui o usar bem é bem entre aspas, para o nosso trabalho, para o nosso tempo. Usem bem aquilo que vocês têm. Antes de a gente sair pedindo e imaginando outras coisas, usar muito bem o que a gente tem. Isso, para mim, também é colocar as pessoas antes de tudo. Muito, muito obrigado por vocês terem escolhido aí no meio de um monte de outra coisa estar aqui. Eu espero que essa conversa, de alguma forma, provoque vocês a refletir um pouquinho sobre essas 3 camadas. Começando dentro da gente, com as pessoas que a gente encontra, sejam os nossos clientes ou os encontros fortuitos da vida, mas também com aquelas pessoas que a gente escolheu dividir a nossa vida, um tempo da nossa vida com elas. Muito, muito obrigado. Valeu! Muito obrigado e a gente se encontra por aí, por redes sociais ou quem sabe em algum outro evento que a gente possa se encontrar. Obrigado, boa noite.